nós temos avisado aqui na nossa Rede TV que a partir do dia 29 próximo, o sinal digital será desligado. Aliás, o analógico será desligado e aí a gente vai ficar apenas com o sinal digital. Esse sinal digital você pode captar com qualquer antena que você tiver aí para sua TV e assistir nossa programação normal, assim como das outras emissoras, o SBT, a Record, a nossa Rede TV, que são representadas pela empresa Simba, não é? A única coisa, um detalhe só que eu vou falar para vocês, que é o seguinte: o sinal digital das nossas emissoras, eles são retransmitidos para as TVs a cabo. E as TVs a cabo, a partir da nova legislação, teriam que repassar parte da verba para a nossa Rede TV, para a Record e para o SBT. E isso está sendo ainda um empenho de uma conversação muito grande entre as emissoras de TV aberta e as emissoras a cabo, para que isso aconteça, para que essa verba, que é de direito, não é, da Rede TV, do SBT e da Rede Record de televisão, seja repassada, né? Que as TVs a cabo repassem parte dessa verba, repassem essa verba que é de direito de todos de acordo com a nova legislação. Caso isso não aconteça, não é? Através das operadoras que são a NET, a Sky e a Vivo, caso isso não aconteça, aí dia 29 o sinal digital será desligado também. E aí vocês não vão poder sintonizar a programação, só o pessoal que realmente tiver a antena e vai captar tudo de graça, não vai pagar absolutamente nada. A gente espera que essas negociações, esse empenho que está sendo colocado aí em andamento, possa chegar de fato a um bom resultado, não é? Que todo mundo em casa possa sintonizar as emissoras através da nossa rede aberta e através também do sinal a cabo, através dessas operadoras. E aí a situação está toda resolvida. Mas se isso não acontecer, se não chegar a um acordo para que essas verbas sejam repassadas como assim é que tem que ser, aí o sinal digital vai ser desligado e aí a gente espera que vocês entendam essa situação, que não parte, né? Essa decisão não é uma coisa que parta por simples interesse da Record, do SBT e da nossa Rede TV. Não, é uma coisa que só vai acontecer se realmente as operadoras não fizerem aquilo que é determinado por lei e aquilo que é realmente de direito dessas três grandes emissoras. Então, queria que vocês tivessem isso bem esclarecido, isso bem assentado na cabeça de vocês, porque assim, para vocês podem captar o sinal, basta ter uma anteninha, é de graça para todo mundo, não tem que pagar nada. Quem tem que pagar são as operadoras, na verdade, repassar essa verba que é desse acordo por lei, tá? E a situação estando explicada dessa maneira, eu acho que vocês vão entender se de repente no dia 29 acontecer de não ter também o sinal digital, que é uma coisa que a gente espera que não aconteça. Já está decidido o quê, diretor? Já está decidido? Sim. Sério? Nossa, gente, então olha, já está... Sim, sim. Então, gente, olha, a Simba ainda está se esforçando nessas negociações, mas já está decidido que no dia 29 as operadoras não vão ter mais o sinal digital, é isso? Não vão ter mais esse sinal digital. Então, através do a cabo, vocês não sintonizam mais a programação dessas emissoras, através das três operadoras, NET, Sky, a Vivo e tem também, é claro, seriam 4 operadoras, na verdade. Então, é assim, tá explicadinho? Eu vou dar uma resumida, porque essa história ela é meio complicada, mas vocês vão entender rapidinho aqui agora. Olha, dia 29, desliga-se o sinal analógico, passa tudo para o digital, a gente tem avisado todos os dias, certo? Se você tem sua anteninha aí, problema nenhum, você vai captar o sinal digital de graça, não tem que pagar absolutamente nada para nenhuma emissora, não existe isso, né? É totalmente de graça. Agora, existe
existe uma legislação, né, que essa retransmissão das TVs, da programação das TVs abertas, como a Rede TV, a Rede Record e também o SBT, essa retransmissão através das operadoras, ou seja, que pegam o sinal digital dessas emissoras, isso tem que ter uma verba que seja repassada. A parte do lucro das operadoras, elas têm que pagar para as emissoras também, tem que pagar para a Rede TV, tem que pagar para a SBT, tem que pagar para a Record, porque elas é que produzem o conteúdo, elas é que pagam os funcionários, elas é que fazem os programas que vocês assistem, né, através das operadoras. Então, se isso não acontecer, aí não vai ter jeito, aí eles vão desligar realmente o sinal digital para as operadoras e aí não vai existir essa retransmissão, mas não tem nada a ver com vocês, com o bolso de vocês. O sinal está aí, é aberto, é liberado, basta você ter a sua anteninha. Não são vocês que têm que pagar, porque essa programação toda sempre foi e sempre será para vocês de graça. Agora, as operadoras, elas teriam que repassar parte da verba, porque elas têm um lucro muito grande, muito bom, e parte disso tem que ser repassado para quem produz esse conteúdo, que no caso são mesmo a Rede TV, o SBT e a Rede Record de televisão. Deu para entender agora? Acho que agora ficou mais claro, não é? Então, vocês ficam sabendo disso direitinho e vamos aguardar dia 29. Dia 29 o sinal vai ser desligado mesmo para as operadoras, para a NET, para a Sky, para a Vivo e para a Claro, que transmitem, se elas não repassarem parte da verba que é de direito, né, dessas emissoras e que é de lei, é da nova legislação agora, e eu particularmente acho muito justo, né? Porque se são as emissoras que produzem um conteúdo, elas têm que receber por isso, afinal estão gerando emprego também, tá certo, gente? Qualquer dúvida, pergunta que nós vamos respondendo também durante a programação, ok? Bom, vamos começar a nossa primeira página, fora essa parte toda de esclarecimento para vocês em relação aos assuntos do dia. Eu separei, inclusive, 2 assuntos para comentar, que daqui a pouco eles vão me trazer aqui completo, que seria a história do fotógrafo, não é, que foi agredido pelo ator Caio Castro, que está exigindo R$100 mil na justiça. Eu queria meu material, por favor, se o Tiago pudesse trazer aqui para gente, a Ângela, tá ótimo, obrigada, viu? O negócio é o seguinte, gente, se puder, o Caio Castro já pediu desculpas, na verdade, não é? Já falou que não sabia nem como pedir perdão. Vocês lembram dessa história de festa de Réveillon lá na Bahia e que ele foi de soco em cima do rapaz, feriu o olho dele, vocês viram, cortou o supercílio e na época foi um auê danado, a gente falou aqui, uma agressão gratuita, não havia motivo para esse tipo de coisa, todas as desculpas, as justificativas foram dadas pelo Caio Castro, mas nenhuma delas convenceu absolutamente ninguém, porque a agressão é agressão. E deixar o rapaz que estava trabalhando nessa situação era uma coisa que a gente sabia, favas contadas, que iria resultar num processo mesmo e muito justificado, né? E agora a coisa se tornou oficial. O fotógrafo André Ligeiro, que levou uma cabeçada do ator Caio Castro em dezembro numa festa, entrou com a ação pedindo indenização de R$100 mil por danos morais. Dias depois da agressão, o ator escreveu mensagens em sua página no Facebook, assumindo que tinha errado e afirmando que não sabia como pedir perdão. E eu acho que essa história de pedir perdão não vai muito longe, não. Eu acho que ele vai ter que pagar, ou quem sabe eles entrem num acordo, estou duvidando, porque eu acho que o rapaz vai conseguir ganhar essa indenização de R$100 mil, que na verdade me parece pouco. Se ele tivesse arriscado uns 200, talvez ele também conseguisse isso, né? Mas aí já não cabe a nós julgarmos, é uma coisa que tem que ser deixada com a justiça de verdade, mas ele sofreu uma lesão, ele sofreu uma humilhação, ele foi tirado, né, do local, olha aí o estado em que o rapaz ficou e ele estava apenas trabalhando.
Então, muito justamente, ele entrou com essa causa e provavelmente todas as chances que ele possa ganhar essa indenização. Aí o pessoal fica falando, olha, a Globo não renovou o contrato do André Gonçalves porque ele fez aquela ameaça pela internet, pelo Instagram, de que ia quebrar a cara de um jornalista, essa coisa toda. Gente, não deve ser verdade, porque se o Caio Castro fez o que fez e tá aí o resultado, o outro só fez uma ameaça, erradíssimo, claro, não poderia ter feito. Mas o André dança e o Caio Castro continua, ele ainda é premiado, não é, com o papel de Dom Pedro I na novela Novo Mundo, quer dizer, então só pode não ter sido esse o critério que a emissora usou para desligar o André, porque se fosse esse critério que todo mundo fala, ameaça, agressão, pegou mal, por isso que a emissora cortou o André Gonçalves, não dá agora não serve mais essa justificativa, porque na verdade, mais do que fez o Caio Castro, e ele ainda ganhou o papel principal, então claro que o critério não é esse da imagem que foi passada, de uma atitude que tenha sido tomada, porque a do Castro foi muito pior do que a do André. O André ameaçou, mas acabou não encostando um dedo no profissional, nada, não aconteceu absolutamente nada. O Caio, ele foi direto para cima do rapaz, que ele disse que estava fotografando sem permissão, que a assessoria já tinha dito que não, aquela coisa toda. Quando ele viu o rapaz clicando e o rapaz era contratado da festa, ele foi para cima, deu um murro e deixou o rapaz naquele estado e está fazendo a novela. Então, acho que esse discurso cai por terra. O critério em relação ao André Gonçalves deve ter sido esse, e a escalação do Caio Castro é em função do trabalho dele mesmo na emissora, da popularidade dele, do que a emissora acha que vale a pena investir no rapaz, apesar da sua imagem aí de bad boy, de garoto problema, de garoto que sempre vive arrumando umas encrencas também. Ele está bem no papel, muito bem no papel de Dom Pedro I, acho que vai render bastante ainda, porque Dom Pedro é uma figura muito controvertida da história do Brasil, ele vai ter um campo muito bom para explorar em termos de interpretação. Eu acho que ele é capaz, porque ele é um bom ator. Só estou colocando essas duas coisas, só estou fazendo essa comparação, porque o caso do Caio, não é, remete diretamente ao caso do André Gonçalves. Então o argumento não serve, o que serve para um não serve para outro, os próprios acontecimentos estão mostrando, né? O André, pelo que eu saiba, ainda vai responder a um processo, mas não tem nada em termos de valor, de indenização, se a coisa está correndo, em que ponto, em que pé está essa história, ainda não se sabe, mas a do Caio Castro agora já se sabe mesmo. Agora já está formalizado, o pedido de indenização é de R$100 mil, e eu volto a dizer para vocês, na minha humilde opinião, é pouco. Ele poderia ter pedido mais, que ele teria muita chance de conseguir, mas isso é a justiça que vai decidir, tá certo? E tem um outro caso aí que está na justiça, que eu também separei aqui para falar com vocês, é a determinação de realização de um novo exame de DNA de uma suposta filha do Marcos Paulo, o diretor que há 5 anos se foi e que até agora não deve ter encontrado sossego, como a gente falou aqui também, em relação ao cantor Vando. Olha aqui, tem mais uma possível herdeira nessa parada. Já não basta toda a disputa diante da justiça, a briga na justiça pela herança entre as 3 filhas e a viúva do Marcos Paulo, que é a Antônia Fontinelli. Agora tem a história dele ter tido uma outra filha, né? Já foi feito o exame de DNA e parece que vai ser feito de novo para reafirmar o resultado. E é o seguinte, eu vou dar uma lida rápida aqui para vocês, que olha, a professora Michele dos Santos ganhou na justiça o direito de fazer mais um teste de DNA para provar que é filha do ator e diretor Marcos Paulo. A decisão da primeira vara de família do Rio de Janeiro saiu na última quarta-feira e nos próximos dias acontece a expedição de um ofício com a data do novo exame. Mas a história é a seguinte, gente, presta atenção. Marcos Paulo morreu em novembro de 2012, como vocês sabem, vítima
vítima de uma embolia pulmonar e logo após a sua morte, a Michele, né, alegou ser a quarta filha do diretor e ela pediu para ter a paternidade reconhecida na justiça e ter direito à herança, que consiste em imóveis, investimentos financeiros e obras de arte. Uma herança avaliada aproximadamente em 50 milhões de reais. Mas é assim, sabes que é de 35 a 50 milhões de reais. O montante definido dessa herança, como corre em sigilo de justiça, ninguém sabe ao certo, mas sabe que trafega nessa faixa, de 35 a 50 milhões de reais. Então, se existem 4 filhas, né? Se a Michele vai fazer um novo exame e der novamente que ela é filha, aí ela tem direito, daria 10 milhões para cada um, 10 para a viúva e 10 para cada uma das filhas, né? Porque seriam 4 filhas, na verdade, aí dava um montante de 50 milhões de reais. Michele fez o exame de DNA há 3 anos passados. Ela fez o exame de DNA em outubro de 2014 com material recolhido das 3 filhas do Marcos Paulo. Vanessa, do relacionamento com a modelo italiana Tina Serina, Mariana, do casamento do Marcos Paulo com a Renata Sorrah e a Gíulia, da união com a atriz Flávia Alessandra. O resultado deu negativo, gente. O resultado deu negativo e a professora recorreu. Porque, para ser mais preciso, seria necessário uma amostra dele, uma amostra do próprio Marcos Paulo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, então, decidiu por um novo exame. E isso faz acontecer o quê? Olha só, o corpo do Marcos Paulo, como foi cremado, e por isso o primeiro teste de DNA utilizou material recolhido das 3 filhas do diretor. Dessa vez vai ser analisado o material genético, ou seja, sangue e biópsias dos tumores extraídos de Marcos Paulo, que estão preservados desde 2011 no hospital em que ele fez o tratamento contra o câncer de esôfago aqui em São Paulo. Parece filme de terror, gente? Parece, né? Que coisa mais doida. Ele foi cremado, não tem como retirar DNA, esse corpo não existe mais, mas os tumores cancerígenos existem. E é esse material que a Justiça agora deu autorização para que seja usado no novo exame, que possa finalmente dar o resultado. Ou confirma o negativo, a professora Michele não é filha dele, coisa nenhuma, foi criada com uma informação errada, ou ela é de fato a herdeira, porque se der positivo esse, negativo aquele, talvez vá valer o positivo, ou talvez ainda tenha um outro para realmente confirmar o resultado, tá? Isso a justiça é que vai decidir, mas esse exame vai ser feito e vai ser feito através dos tumores da doença que mataram o Marcos Paulo, porque o DNA está lá também, e é essa a decisão da justiça. O UOL procurou hoje o advogado de Michele dos Santos, José Antônio Grilo Ivo. Ele confirmou que vai ser feito um novo exame, mas não pode comentar a decisão judicial porque corre em segredo. Michele tem 41 anos, ela mora em Itaboraí e tenta ter a paternidade de Marcos Paulo reconhecida antes mesmo da sua morte. Em 2010, ela chegou a procurar o diretor, que pediu para que fosse realizado um teste de DNA, mas o exame não foi feito na época. Ela seria fruto de um relacionamento de Marcos Paulo com Conceição dos Santos. Na época não se fala, como tudo corre em segredo, as informações são truncadas. Então não se fala, porque quando ela procurou o suposto pai, quando a Michele procurou o ator e diretor Marcos Paulo, ele concordou, ele pediu que fosse feito o exame sim, ele queria saber a verdade, mas o exame acabou não sendo realizado. Aí depois ele ficou doente e depois, infelizmente, ele veio a falecer. E aí já foi feito um exame através do material genético das filhas dele, das 3 filhas, né, das outras 3 filhas, no caso da Michele ser a 4ª filha, deu negativo. Aí ela conseguiu na justiça, porque como é por meio indireto, esse DNA não foi um exame de DNA de pai para filha, foi das irmãs para suposta irmã, pode acontecer uma percentagem de falha maior. Então, a justiça reconheceu o argumento dela através do seu advogado,
concedeu o direito dela fazer um novo teste de DNA, vão ser feitos dessa maneira horrorosa que eu falei para vocês, e aí se vê a verdade dessa história. Se der positivo, houver uma confirmação ou nem precisar a confirmação, aí ela pode herdar no máximo 10 milhões de reais, porque se a fortuna dele for realmente confirmada em 50 milhões de reais, não em 35, de 35 a 50, ela tem o máximo para receber, e é muita coisa, né, gente, 10 milhões de reais. Aí se a Antônia ganhar a causa também, que continua a briga na justiça com as 3 herdeiras, ela herda 10 milhões de reais. E cada uma das filhas, mais 10 milhões de reais cada uma. E aí a situação estaria definitivamente resolvida. E aí eu acho que finalmente o Marcos Paulo poderia descansar em paz. Porque ô historinha complicada essa, gente. Que judiação, né? Mas onde entra dinheiro, as coisas se complicam de verdade, infelizmente, né? Vamos esperar que esse teste seja feito logo, o resultado saia logo. Hoje em dia não demora muito, acho que no máximo 3 semanas, 1 mês já tem um resultado. Eu não sei esse tipo de exame que é mais delicado, né? Biópsia com sangue e mais os tecidos do tumor cancerígeno, dos tumores cancerígenos que mataram o Marcos, eles estão preservados desde 2011, então o tempo desse tipo de exame não dá pra gente saber, mas os exames normalmente, em média, o resultado sai em até 1 mês, e aí se decide pelo menos a parte da Michelle, porque a parte da Antônia e das outras 3 herdeiras vai se arrastar ainda um bom tempo na justiça, tá certo? Bom, começar nossa roda da fofoca, depois desses assuntos tão sérios aí, com o Felipe Campos, que está aqui com a gente. Boa tarde, Felipe, Sônia. Tudo bom, querido? Boa tarde, gente. E também está aqui, ó, o Vladimir Alves, do site O Buchicho. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. O que você está achando dessa história? Primeiro, do melhor para você. Isso. Todo dia às 10. Todo dia às 10, né? É verdade. Ô, Felipe, o que você está achando? Primeira coisa, o Caio Castro, a agressão para cima do fotógrafo, está pedindo 100 mil de indenização. Tô achando pouco. Também acho. Né? Muito pouco, meu. Olha, a foto mostra o que o cara fez. Até porque o rapaz, o André Ligeiro, que é nosso colega de imprensa, e não é o primeiro caso que a gente está habituado a assistir, e nós vemos, e a gente acaba vendo esse tipo de atitude, que os artistas acabam agredindo fotógrafos. Os profissionais, é verdade. E fica tudo bem, né? Parece assim que a imprensa não tem poder nenhum. Parece que o jornalista está lá querendo brincar. Não, que na verdade a função de todo mundo, seja o repórter, seja o fotógrafo, enfim, estão prontos ali para pegar a notícia, levar para uma redação e isso se replicar, isso chegar até vocês e que vocês fiquem sabendo também sobre a vida dos artistas. E aí o que acontece? Eu acredito que 100 mil reais realmente seja um valor extremamente insignificante. Ele deveria ter pedido muito mais, né? Porque teve uma agressão chance de ganhar, com muita chance de ganhar. Porém, eu acredito que ele tem que pagar sim. Se eu fosse o Caio Castro, eu nem entraria com defesa para não pagar. Entendi, porque já aí pagaria. sim, aí, não justifica. Não, eu vou lá, pagou 100 mil reais, ficou tudo bem. Mentira, não ficou. Ao contrário, você vai pagar por um erro que você cometeu, por uma agressão que você fez num colega de trabalho. Só pedir perdão não basta, né? Não basta. Chegar com 100 mil reais e falar, já está tudo certo. Não, não está nada certo. Então, se eu fosse ele, eu pagaria, chamaria o rapaz, faria um acordo. Olha, não tenho tudo, mas de repente te dou um pouco agora, te dou mais um tanto, enfim, e resolveria o problema. Porque daí eu acho que começa a ficar muito mais bonito, principalmente pro Caio Castro. Exatamente, porque fica a imagem queimada, né? Não é a primeira encrenca que ele se envolve, que essa tem a foto e mostra o nível da agressão realmente. Porque, na verdade, Sônia, não querer te interromper, na verdade, assim, se ele entrando com uma defesa, eu acho que queima ainda mais a história, sabe? Eu acho que ele ainda queima um pouco a imagem dele neste caso. Por quê? Porque eu dei um soco na pessoa, o cara pegou e entrou com pedido de indenização. Ele vai lá e entra com defesa para não pagar. Depois de querer pedir perdão, se quer pedir perdão, está reconhecendo um erro, vai pagar por ele, né? E tem que pagar mesmo, contra fatos não há argumento. Porque o Caio se desculpou, ou seja, assumiu o erro, bateu, agrediu o fotógrafo, deu uma cabeçada.
e depois fez aquele vídeo, postou, e agora ele vem e pede os 100 mil reais. Às vezes tem que pedir até um pouco mais para poder cair em 100. Porque às vezes em 100 faz acordo, Exatamente, vai diminui. ficar 50, vai ficar 25. Não tem valor. Imagina se nessa cabeçada ele perde o olho. O cara é fotógrafo. Vai viver do quê? Exatamente. O André falou assim, a pancada da cabeçada dele em mim foi tão forte que ficou tudo escuro. Se a pessoa pega uma parte e ele desmaia e morre, tem uma convulsão... Um deslocamento de retina. Então, aí e aí como é que ele vai trabalhar? O cara precisa, exatamente, bem lembrado, Vlad, o cara precisa verdadeiramente da vista para poder tirar, sabe? Exatamente. Não, então assim, eu chamaria, já que eles gostam tanto de ostentar, porque eles vivem ostentando nas redes sociais, né? Então eles mostram os carrões, isso, aquilo, as festas badaladas, enfim, chama o rapaz, faz um acordo com o advogado dele, enfim, e paga, porque eu acho que está muito bem pago, obviamente que eu pediria muito mais, mas eu acho que você deveria pagar sim, porque daí você vai ficar ok, talvez com o Brasil, com ele eu não sei, mas com o Brasil talvez você fique. Chega uma celebridade, você vai correr para registrar o momento dele chegando ali na entrada. Exatamente. Não vai ter outra entrada do Caio Castro triunfal, como ele disse, tapete vermelho, flechas. Ele foi lá e registrou. Aí ele fala, a única coisa que ele alega é que o cara correu. Que ele correu atrás para conversar. Em nada. Para conversar. Mas acabou agredindo. Mas daí você Só percebe, que tem porém. e você... O André estava lá não como paparazzo. Ele não fez as coisas escondidas. Ele estava lá contratado pela mesma festa que o Caio Castro foi curtir, da qual ele não foi pago. Ele deveria estar na outra festa da qual ele foi contratado. Ou seja, uma sucessão de erros nessa história. É verdade. Fala, na verdade, assim, o que ele quis fazer, ele quis dar uma de gostosinho, vou para uma festa, vou para outra, vou badalar, vou fazer a minha social com uma marca, depois eu faço com outra também, já garanto para o ano que vem. E aí, enfim, daí ele fez toda essa sucessão. Mas você vê que no período que ele tem de correr atrás do fotógrafo, ele pensou, sabe, o que poderia fazer. Ou ele queria pegar a máquina do rapaz, alguma coisa do gênero. Mas, enfim, e assim, a oratória do Caio Castro, a defesa dele é horrível, né? Ele não gosta de ler, ele já falou que ele não gosta de ler, que ele, enfim, né? Mas, na verdade, eu acho que ele tem que pagar sim por esse erro. E deve pensar muito bem agora, quando alguém chegar para você e ficar chamando você, se tem um compromisso com uma marca, não vai para outra, entendeu? Fica na sua. Fica na sua, né? Bom, gente, fora isso, só para a gente concluir aí os assuntos levantados na nossa primeira página, um novo exame de DNA para comprovar ou não suposta paternidade do ator e diretor Marcos Paulo. Que fogo isso, né? É aquela história, quem muito quer, nada tem. Porque enquanto elas ficam, as filhas, protelando essa história, apareceu um suposto filho, um suposto herdeiro, fica protelando, tem a história da Antônia Fontinelli, ou seja, se as pessoas têm direito, elas vão entrar no inventário, não tem como não. Dá a César o que é de César. É direito, é se lei. É filha, se tá lá e se for comprovado que é filha, vai dar. Vocês ficaram brigando tanto para não liberar alguma coisa para Antônia Fontinelli. Tem mais uma agora aí na fila, né? Então, mais uma sabe? aí na fila. Então, assim, fica segurando com tanta coisa, com tanta história, resolve. Foi o que eu falo, às vezes você chamar e negociar é a melhor coisa que existe. Mas não, querem ir para a guerra, vai para a guerra, agora vão fazer DNA, pronto. Foi comprovado. Mais um. O juiz libera lá, como a Sônia disse, 10 milhões de reais. Tá ótimo, faz até com o meu cabelo também, se quiser. Pode... Com 10 milhões de reais, faz muita coisa. Não é? Nossa, eu ia aproveitar bastante, viu? E já aproveita, enfim, mas é muito chato, sabe? Quando você entra, porque você parece prisioneiro de uma história, bandido da própria história, né? Porque você tem o direito, mas não pode ter o direito, porque você não te pertence. Pertence sim, a partir do momento que for comprovado que ele é pai da Michelle. Mas aí eu acho que as outras 3 herdeiras nem teriam como contestar esse tipo de coisa, né? Eu acho que a encrenca maior é para o lado da Fontinelli mesmo, e vamos ter que aguardar. Dividir em 5, agora, né? a situação é triste, né? Ainda mais essas histórias
histórias de exames de DNA, quando as pessoas já se foram, porque ou é a exumação, no caso dele foi cremado, não tem como fazer. Mas lembra da filha do Tim Maia, que no final não era filha do Tim Maia? Teve a exumação do corpo. É terrível isso para as famílias, gente. Mas tem que provar de alguma maneira. Era justo que ela soubesse se era ou se não era pai. E agora ele, através da própria doença que o matou, Nossa, é terrível. Que coisa. Nunca tinha ouvido emocionalmente, falar isso. Nunca tinha ouvido falar isso. Mas essa situação eu acho que vai ser resolvida num tempo bem menor do que a outra que se arrasta aí com a viúva, com Antônia Fontinelli. Mas girando a nossa roda, gente. Olha aqui, o Chimbinho não teve no Elas Querem Saber do Raul Gil? Não falou todo o lado dele da separação da Joelma? Contou todo, né? Falou tudo que ele passou, tudo que aconteceu, falou da religião, dela estar se tornando muito fanática, vamos dizer assim, tudo para ela era só religião, e deu no que deu essa história que vocês conhecem de 2015. Aí, Domingo Show não é tonto nem nada, o domingo né? legal. O domingo, é o Domingo legal. Show, não Domingo é? Show por É o Geraldo. Domingo Show, não é? O Geraldo É o Luiz. Geraldo. Joelma? É, não é? Será? Verdade. Eu acho que é o Portiolli, hein? Não, é o Portiolli mesmo, olha eu aqui. É pra enfrentar Portiolli o mesmo, Domingo tá Show. certo. Você está certo, quase que a gente mata ele do coração agora. Não foi Papes dessa vez. Não foi, Não foi Papes dessa vez, porque se fosse você saberia. Também. Ele me contaria, claro. Gente, é o Celso Portiolli, Domingo Legal. Agora, então, a Joelma vai lá esclarecer o lado dela de separação. E, de repente, você tá vendo esse assunto sair da cova tudo de novo, gente. Não dá, né? 2 anos depois, tudo outra vez. É que agora, 2 anos passados, eu acho que as pessoas estão mais calmas, têm um outro olhar sobre a situação, já amadureceram alguns pontos de vista, já abandonaram outros, sei lá. Eu sei que ela, claro, vai falar do lado dela dessa história e resume tudo numa frase, que ela sequer conseguia sorrir depois da separação, que ela demorou muito tempo aí para se recuperar, mas que agora a fila vai andar, né? É bom que ande para ela, porque para ele já andou. Ele fala que não tá sabendo desse papo de casamento, mas que ele tá namorando, ele tá namorando, né? Olha, fazer a fila andar, né? Não pode ficar parado. Eu acho que ela se colocou muito no papelzinho da vítima na época, né? A Lua me traiu, aquelas coisas, aquelas insinuações. A Lua traiu, olha, ninguém nunca mais vai esquecer essa história. A Lua me por causa da traiu música. e jogando e fazendo as insinuações para ele no palco, enfim. Deu no que deu, você viu? Não deu, não virou nem tanto para ela, nem tanto para ele. Obviamente, os dois extremamente profissionais, grandes estrelas, continuam cada qual no seu papel, fazendo showzinhos mais michurucos, vamos dizer Não, mas assim. é um trabalho digno, mas estão vai, trabalhando, estão é um trabalho ralando, digno, estão ok, mas ralando. aquele furacão que era Calypso, de 500, 600 mil reais o cachê, isso não tem mais. Infelizmente todo acabou. mundo, né? Agora não, pro Wesley Safadão ainda vai. Porque ele- pra né? Você olhar pro contexto. Ivete. Então, você conta nos dedos nos da dedos, mão, né? E aí o que bem. acontece? Eu ainda acredito assim, eu sou muito a favor da inteligência, sabe? Eu acho que deixar as coisas de lado e voltar a fazer show, a banda Calypso, os dois juntos. Olha, do jeito que os dois estão falando tanto dessa história, a gente não sabe, né? Eu já falei aqui, de repente Segundo acertaram a Roberto previsão, segundo o Roberto. Eu também acredito. É isso mesmo, Ela falou né? que a fila anda, quem sabe ele entra na fila de novo? Olha aqui, ela diz, eu não conseguia mais sorrir, segundo o site TV Foco. A vida pra mim perdeu a graça, disse a Joelma. E nessa conversa gravada aí com o Celso Portiolli, questionado sobre o novo amor, Joelma foi bastante direta. Amiga, bota a fila pra andar. E é isso aí, né? Bom, volto aqui já, tem muitos outros assuntos pra gente comentar, mas olha, vocês vão ver aí logo, já tá gravada com o Celso Portiolli, não é com o Geraldo Luiz. Geraldo Luiz, na verdade, neste domingo, vai estar completando 3 anos de Domingo Show. Nossa, já? E eu fiquei doida, falei, nossa, gente, eu não tenho mesmo noção de tempo. Eu e o calendário, a gente não se entende. Com o relógio também não. É péssima a minha noção de tempo, é terrível. E aí eu me espantei mesmo, falei, gente, 3 anos, com tudo de Passa encrenca muito que já rápido, deu, né? né? Sai, não sai, volta pro ar, não volta pro É ar. substituído. Vai pra Vai ser semana, né? diário. Ser diário na semana não vai. Enfim, 3 anos de aventuras, quase que vai direto pro SBT, na
verdade, o Geraldo Luiz acabou ficando na emissora. E eu só soube isso, gente, porque o João, o filho dele, já está prestando homenagem para o pai. Olha que bonitinho, né? Muito legal. Hã? Meu irmão? O seu irmão. É verdade. Ele deixou uma é o mensagem irmão tão do carinhosa Vladimir. no Insta, Tão né? carinhosa, tão bonita. Assim, eles são muito unidos, né? O Geraldo que cria o filho, a relação com a mãe é tudo muito boa, isso, aquilo, mas ele veio para São Paulo ficar com o pai, mora com o pai, são muito unidos e assim, você vê todo o carinho que existe mesmo através, é só um exemplo, mas já dá para você sentir o carinho desse filho por esse pai, a admiração até profissional mesmo que ele tem pelo Geraldo. Vamos conferir agora a mensagem do João para o Geraldão. Vamos lá. Olha, passei o dia inteiro fora, mas eu não me esqueci. Quem diria, hein, pai? 3 anos de Domingo Show, parece que foi ontem. Olha, quero te desejar todo o sucesso do mundo pra você. Que Deus continue te abençoando todo domingo. Você que ultrapassa seus limites, conquista seus objetivos, surpreende todo mundo, me surpreende. Fico maravilhado quando eu vejo você lá. Tipo, eu fico... Nossa, como é que você faz isso? Ai, ai, família brasileira, todo mundo. Um beijo, pai. Te amo, sucesso. E um dia a gente chega lá. Tchau. Que bonitinho, né? Ficou muito legal essa esse mensagem. rapaz tem uma coisa, uma doçura. Ele né? é um amor. O João Ele tem é uma mesmo. doçura. O filho do Bate, né? E uma... Ele não parece com o Bate? Ele tem 2 pais agora, tá bom. E aí, ele tem uma doçura, uma coisa no olhar mesmo. Eu já encontrei eles juntos em alguns eventos. E uma coisa que me chamou muito a atenção, ele fazendo esse vídeo pro pai, a comunicação dele é muito boa. Eu gostei de ver da forma como ele se comunica. É verdade. Tem pra quem puxar. Né? Tem pra quem puxar mesmo. E assim, é muito legal ver essa admiração toda, né? É o que ele falou, ele fica encantado de ver esse pai contador de histórias que ele tem aí e com esse sucesso todo. Muito Eles legal. Não se separam, né? Muito bacana ver. É muito legal. Essa, Todo essa dia relação. tem foto deles juntos, né? No Instagram, é uma coisa e muito essa história legal. do Geraldo, às quintas-feiras para concorrer com a praça. Tem isso agora, porque lembra? Vai apanhar bonito. Vai ser difícil, hein? Não é? Não coió. tô zicando, não, Pois mas é. vai tomar um coió. Vai tomar ali um coió. Você sai das sextas-feiras e foi o Sim. E agora falaram, eles querem aquela versão, Eles aquela ainda edição, teimam eles querem nisso, porque com quer. coitadinho, Aí falaram, não tem as quer. quintas-feiras. Mas vai levar E eu uma quero surra. só ver. Nossa senhora, Não, de jeito aí nenhum. realmente aí é melhor ficar só com os 3 anos de domingo. Aí não vai dar muito certo. Não a vai dar quinta-feira. certo, gente. Imagina, a praça tá imbatível, né? Eles são Já muito sempre bem, né? foi. E agora tá numa fase assim que é uma coisa muito Não, legal. e tá dando 2 dígitos direto, Direto, assim. é uma E você coisa vê, doida. é uma fórmula que se a gente for levar em consideração do que a gente tem hoje, é uma fórmula antiga. Não, Né? claro que é. É um banco com Carlos Alberto e os humoristas. Ponto. Mas quando é de qualidade, Mas né, quando é de gente? qualidade, Aí quando sai, quando é bem feito, exatamente. é isso que acontece. a isso que generosidade acontece. do Carlos Tava Alberto? A Nani People lá ontem, Eu né? vi, Você eu viu? vi, Tava muito vi. legal, eu achei. A imitação do Altas Horas do Sérgio Grosso, tava muito engraçado. É muito engraçado. Nosso querido Jeca Gay também, mais uma vez com Eu ele. Tava adorei, muito bom. eu adoro, Olha, eu adoro adoro. aquela dancinha do Moacir como muito Jeca, engraçado. quando ele chega. Ai, viver é bom, mas dá um trabalho. Eu falo, ele é muito genial, ele é muito genial. Fala, o que você ia falar da Não, praça? a generosidade, o reconhecimento e o profissionalismo do Carlos Alberto de Nóbrega e falar, Ratinho, o sucesso da praça se deve a você que entrega o horário em alta. Ai, que bonitinho. Ele não fica isso. só para ele e para os colegas dele aquele orgulho de dar 11, 12, 13, 14 Não, pontos. Ele mas- falou, não, eu recebo em alta do Ratinho. Programação é assim, é um passando Um pro ajudando o outro, outro. gente. É uma equipe, sabe? Esse espírito que eu acho que é o que tem que prevalecer Não, mas porque tem mesmo, gente né? que acha que vive Não, e sem sozinho. boicote. Né? É, tem gente que acha, mas acha infelizmente. E maravilhoso. sem boicotes, né? Porque eu acho que isso é legal, quando você vai entregando e o outro... É porque É um televisão... prazer, televisão né? E ver que a roda tá girando mesmo. É muito É uma legal. engrenagem que ela tem que funcionar e ela tem que ir bem, até acertar a mão. É difícil, é complicado. Às vezes
até você encontrar um molho ali, como ele apurou, enfim, é complicado, mas uma hora certa. E eu acho que a praça realmente está nos melhores momentos dela, junto com o Carlos Alberto, obviamente, que ele é insubstituível. E eu acredito muito, assim, e esses humoristas que estão vindo, também esses novos, não só os antigos, mas os novos também que estão chegando, eles fazem muita diferença. É, porque assim, o pessoal fala, mas o humorista da nova geração não tem graça, porque o pessoal mira muito nos que fazem stand-up, né? Mas assim, não, o Carlos Alberto, né? ele sabe, ele sabe selecionar, ele tem um faro, ele sabe quem Chegou, quem vai sentar naquele banco e vai fazer Aí sucesso. você sabe, Sônia, essa questão do stand-up é interessante, porque o stand-up, ele é um padrão muito americanizado, né? Então começaram a fazer, uma forma internacional, é uma forma internacional que ok, tem gente que gosta, eu não gosto muito, acho um pouco sem graça, às vezes tem gente que sabe fazer muito bem, mas, por exemplo, Chico Anísio, nós Toledo, temos Chico Anísio era a versatilidade do ator brasileiro de fazer personagens, de consagrar isso, levar isso para televisão, isso marcar, é muito grande. Então, às vezes, eu acho perda de tempo você ficar só incentivando o stand-up. O stand-up chegou com tudo uma época, acabou também com tudo, e aí, de repente, agora os humoristas estão voltando ao seu lugar. Mas eu acho que falta uma humorista ainda sentar nesse banco, nem que seja para mostrar ao que ela veio, né? Oi, fala. Ah, tá. Eu vou falar para vocês quem é daqui a pouquinho, porque tem um aviso importante para dar, tá? Porque, olha, atenção, porque a partir do próximo dia 29, as operadoras de TV a cabo, Sky, NET, Vivo e Claro, não irão mais transmitir os canais Rede TV, Record TV e SBT. Então, não se preocupe, porque você vai poder assistir normalmente a Rede TV, Record TV e SBT através de antenas externas e sem pagar nada. Aquilo que eu falei para vocês aqui no começo do nosso programa continua valendo, tá certo? Bom, quem vocês acham? Que deve sentar lá no banco pelo da praça? menos uma vez sentar naquele banco. Uma comediante, talento é uma que ela atriz, tem. o que é? É uma comediante. É dessas novas? É, da nova Samantha geração. Não. Não faço ideia. não me Gente, passa- pelo amor Deixa eu de ver. Deus. Ela é Calma, comediante. Ela é comediante. Cláudia Gimenez. Imagina, tem peça, espetáculos, comédias, grandes sucessos por aí. É nossa colega, caramba. Vida Vlatt? Vida Vlatt! Vlatt! Quem não quer ver o Praça na Praça? Ah, fica a Ela sugestão, nunca foi? Carlos. Não, nunca podia foi. ir lá fazer uma né? faxina. Eu acho, imagina. Não, ela poderia ficar contratada. Não, mas ela não faz faxina, ela fala da vida dos Ela outros. fala da vida dos outros, ela ia poder sentar lá com ele e falar um verdade, monte de coisa. Carlos e Marcelo. Ah, experimenta, Carlos. É. Acho que você vai ver o sucesso que a Eufrásia vai fazer nesse banco, ou qualquer outro personagem Ela dela, interpreta porque ela não vários faz só personagens. a Eufrásia. Tem uma que é a Margarete, você já conhece? Que é uma menina que ela faz. Não. Aí é incrível, gente. Como é que chama a menina? Margarete. Igual o irmão. Vai ver que ela se inspirou em você, Maga. Nunca se sabe, né? É espoleta, Então, eu acho que ia ser muito legal, Eu porque acho. a maior parte do elenco humorístico é masculino, né? É um homem fazendo. E ela é uma grande humorista, eu acho que ela merecia sentar naquele banquinho, sentir o gosto Fazer daquele campanha. banco. Vamos, Fazer campanha, hashtag Vida na Vida Praça. na praça, Vida Vlatt na praça, Hashtag Eufrásia na hashtag praça. Eufrásia- Faz duas, Isso, né? Hashtag Vida na praça, Vida Vlatt na praça. Vida Vlatt na praça e E Eufrásia Eufrásia na praça também. Quem sabe Isso. o Carlos ouve a eu acho gente, que ele vai. né? Aí Campanha. experimenta. Chama, muito experimenta, legal. chama ela, vai ser bom. Vai ser muito legal, viu? Bom, olha, o garotinho que rejeitou dinheiro por foto com raça negra reencontra o grupo após 17 anos. Porque ninguém esquece essa história que o Silvio no Topa Tudo por Dinheiro ofereceu R$500 pro menino. Ou se ele preferia tirar uma foto com raça negra. Crente queria querer os R$500. Gente do céu. Ele quis a foto, ele mandou o dinheiro passear, jogou pela janela. E o Danilo Gentili fez agora, muitos anos depois, o encontro do garoto com raça negra. Por quem ele dispensou R$500. Já você vai ver aqui com a gente. Foi muito legal, né? Ó, você vai pisar no diretor, que eu derrubei ele no chão. eu vou Cuidado, segurá-lo já. pelo Pode amor deixar. de Deus. Tinha
sozinho. E o Danilo Gentili, no De Noite, resolveu fazer esse encontro. Ele ressuscitou esse assunto, porque a produção correu atrás do Luiz Salles, fã do Raça Negra desde a década de 90, e organizou um novo encontro na TV. Porque essa história dele, olha aí, ó, com o Silvio Santos, no Topa Tudo por Dinheiro é de 1999. Então põe mais de 20 anos nessa história, né? 99, 2000, 17, 18 anos, 18 anos essa história. Agora tá um homem, né? Vamos ver esse pedacinho, vamos lá. Outro vídeo de vocês que é antigo, mas tá bombando na internet como nunca é esse daqui, ó. Só você. Tirei o pó lugar. E a Globo libera Jô Soares para participar do Troféu Imprensa. Opa! Muito legal. Ontem a gente falou que o Flavinho Rico tinha falado da expectativa em torno disso acontecer ou não, do próximo Troféu Imprensa ter a participação do Jô ou não, e agora está confirmado que vai ter. O Troféu Imprensa desse ano vai contar com um reencontro muito especial. Convidado para receber as estatuetas que já venceu na categoria de melhor programa de entrevistas, tapa na cara da Globo, hein? Jô Soares irá participar do principal evento da TV brasileira no SBT e receberá os prêmios das mãos do seu ex-chefe Silvio Santos. Olha! Que legal! Jô Soares foi liberado pela Globo para participar da premiação e cumprimentará o dono da emissora da Anhanguera. Cabe lembrar que o veterano já acumula quase 40 indicações ao Troféu Imprensa. Em 1966, recebeu seu primeiro prêmio pelo desempenho como humorista e ganhou outros 9 troféus Imprensa por seu talk show, né? O Jô Soares 11h30, que foi exibido de 88 a 99 no SBT, e depois pelo programa do Jô, de 2000 a 2016, na Rede Globo de televisão, e esse último, como vocês sabem, terminou em dezembro no ano passado. Antes de ter sido recontratado pela Globo, Jô foi contratado pelo SBT entre 88 e 99, por lá, além de apresentar o programa de entrevistas, criou o Vejo Gordo, né? O Vejo Gordo já era da Globo, ele fez um pouco lá no SBT, exibido entre 88 e 90. Na edição de despedida do programa do Jô, o apresentador relembrou a gratidão que tem por Silvio Santos e diz: agradeço ao Silvio Santos porque esse programa modificou a minha vida, e foi uma coisa que todo mundo achou legal, porque modificou mesmo, né? Então, olha, esse encontro a gente quer ver, hein? Que pode render até um contrato novo. Mas ele está contratado. Mas Com até certeza você vai estar lá, faz uma selfie com Eu ele. não sei de nada. Se voltar, eu sei que o Jô vai. Aí ele realmente vai receber os troféus que ele ganhou. Mas vai numa dessa, o mesmo. Silvio Santos, mas o Jô Soares está fazendo o quê? Nada, Silvio. Então vem trabalhar aqui. Vem trabalhar aqui, já pensou? Rescinde com a Globo e vai pra emissora. Mas o Silvio não tira ninguém de lugar nenhum, né? Não, claro. Ele não gosta de fazer isso mesmo. E esse novo contrato é novo, mas também é tão rápido, que acho que tem 1 ano, 2 anos, que logo, se tiver aqui para SBT, logo ele vai, na verdade, viu? Olha, uma repercussão grande essa semana, e hoje é sexta-feira, a gente sempre faz um balanço do que rola, foi a declaração, e a gente mostrou aqui para vocês, aquela matéria da Caras com a Ana Maria Braga, que ela foi a capa, e ela falando de sexo, que sexo não tem idade, mas ela é casadora, aquela coisa toda. Aí o pessoal se ateve, né? É fogo. Porque tem um momento em que ela fala assim: não saio caçando. Tipo, não saio atrás de homem por aí embalada, não frequenta a noite, nada. De elite. Não é franco-atiradora, que era o que o Chacrinha chamava a Monique Evans de franco-atiradora. Ele usava muito essa expressão cada vez que ele cruzava com a Monique, né? Não é franco-atiradora a Ana Maria Braga. Então ela fala, olha, e a gente leu isso aqui, agora a frase que repercutiu foi essa. Ana ressaltou que não está à procura de um relacionamento. E ela fala: não que eu não goste de estabilidade, mas muita pasmaceira dá aflição e eu vou ficando inquieta. Viver sem borboletas ou frio no estômago deve ser a coisa mais chata do mundo. Mas eu não saio caçando. Depois de grandes acontecimentos, de envolvimentos emocionais, é preciso um período de calmaria para poder baixar tudo. Não tenho mais 25, 30 anos, diz a Ana Maria Braga. Eu me lembro que quando, deixa eu ver,
Ela se separou, acho que do Madrulha, para ficar com o Marcelo. A definição que ela usou foi exatamente a das borboletas, que ela precisa sentir borboletas no estômago, que é aquela coisa da paixão. Lembra disso? Lembro. Ela falou, é uma frase muito característica. O cara deve ficar aguando o jardim o dia inteiro. O marido da Ana deve ficar aguando o jardim o dia inteiro, caçando borboleta, porque se o dia que não tiver borboleta no jardim, acabou a relação. Então, se ela sente as borboletas... O cara deve caçar borboleta o dia inteiro. O dia que não tiver borboleta, já sabe, ó. Acabou. Ai, gente. O que você falou de banheira, Marmita? A Tami, ai caramba, viu? O Tami falou isso, que queria pegar a Ana Maria Braga, porque Tami foi pra banheira com a Ana Maria Braga. Não, com a Val Marchiori, lembra? A gente mostrou uma foto aqui ontem, mas agora a gente tem um vídeo. Vamos ver se ela fala isso mesmo, se ele fala isso mesmo. É verdade, você pegaria a Ana Maria Braga? Pegaria. Quê? Ah, se eu tivesse solteiro, né? Eu acho ela uma mulher inteligente, eu acho uma mulher... Ela é muito. Uma mulher com conteúdo, que você pode perder horas conversando. Mas ela tem cara de ser caliente, viu? Ela tem cara de ser mulher marrenta, assim, brava, né? Que manda. Dominadora. Eu acho Ana Maria Braga. Escuta aqui, a Val vai receber todo mundo na banheira. Na banheira? Vai sair todo mundo enrugado de tanta água que vai ficar lá. Elas vão ficar de molho o tempo todo. Eu queria saber se ela pegaria a Val. A Val, ela já falou que sim, Pega, né? Exatamente. Mas aí vocês viram. Deu pra ouvir direitinho a Val falando o nome da Ana porque é muito rápido, ela já responde no ato mesmo, Tami, né? Vamos lá. É verdade, você pegaria a Ana Maria Braga? Pegaria. Quê? Ah, se eu tivesse solteiro, né? Eu Se acho tiver ela uma solteira. mulher inteligente, eu acho uma mulher... Ela é muito. Uma mulher com conteúdo, que você pode perder horas Mas conversando. ela tem cara de com ser ela. caliente, viu? Ela tem cara de ser mulher... Ser o quê? Caliente. Caliente. Que manda. Caliente. Dominadora. Eu acho Ana Maria Braga. Sei como é que o pessoal sai dessa banheira, não, mas a ideia é legal. legal. Né? Acho muito legal, Val. Boa sorte aí pra você. Olha, Maria Braga, se sentir canal do borboleta, YouTube. já sabe, ó. É. O Tami tá disponível. Tami, não tá. Se tivesse não tá. disponível, Não tá disponível. a Andressa estão juntas ainda, Tami ganha massagem de Marchiori na banheira e diz que pegaria Ana Maria Braga, cara de mulher marrenta. Isso virou manchete do jornal Extra do Rio. É isso mesmo, né? Olha só, deixa eu ver. Tudo que tá aí no vídeo é o que tá aqui na matéria, mas muito legal, realmente. Agora, fala. Eu gosto dessa história da Ana Maria Braga, dela sexualmente ser muito bem resolvida em tudo, né? Ela falou, e profissionalmente então, acho que tem a ver com o que Tami disse, porque tem a declaração, e essa a gente comentou aqui no programa da Ana, que sexo não tem idade, né? Eu acho que é um saco. A mulher, quando ela começa a pegar uma certa idade, ela começa a achar que ela é um trapo, que ela não serve mais pra nada. Tem muitas mulheres que são assim, viu, gente? Não serve mais pra nada, que não vai fazer nada, enfim. E ela não, ela foi lá e falou, né? Eu gosto de sexo, ela abriu, enfim. E o mais bacana da Ana também, que eu acho que deve mexer mais com a libido dela, é a questão da independência financeira. Ela fala. Ela falou disso? Fala, ó. Não preciso de ninguém que tenha um tostão. Me acho bonita e gostosa. Sexo não tem idade. Quem diz que tem, mente. Vontade de ser acariciada, amada e beijada, mulher de 100 anos pode ter. Olha lá. Tá vendo? Vem de encontro direto ao que você tá E ela falou falando. que ela tem hormônios de 30 a 35 anos. Eu Ana Maria Braga. acho mesmo. Eu acho que quando a mulher tem essa independência, essa coisa, ela fica mais tranquila sexualmente, sabe? Ela fica pronta. Então, eu acho que a Ana Maria tem mais é que desce o rei, vai embora, sai fazendo a festa. Pois é, tem que fazer a festa mesmo. Olha, gente, vou dar uns recadinhos bem legais. Só falando uma coisa, que essa história de pegar a Ana Maria Braga, Tami já tinha contado muito tempo aqui no Luciana by Night. Acho que foi a primeira vez que ela tocou nesse assunto foi o ano passado com a Luciana Gimenez no By Night. Mas lembra se ela disso? pegar Lembra verdadeiramente disso? a Ana Maria, ela podia contar pra gente com exclusividade.
né? Se ela viu Bom, aquilo maravilhoso. Aquilo se foi maravilhoso, tudo tá bom. maravilhoso, Ó, Edson Celulari quer aumentar família com namorada após o câncer. Ele quer um filho. Isso é celebração à Legal, vida, né? Isso é celebração à vida mesmo. Olha aqui, vamos aí olhar pro espelho da Rede TV com os destaques do dia, as manchetes que vocês também vão conferir no Rede TV News logo mais 7h15 da noite. Boa tarde, Amanda. Oi, Sônia, boa tarde a todos. O Rede TV News chega logo mais 7h15 comigo e com Boris Casoy e você vai conferir as novidades do escândalo da Operação Carne Fraca. O presidente Michel Temer disse hoje no interior de São Paulo que a carne brasileira é a melhor do mundo e elogiou a atuação dos ministros da Agricultura e das Relações Exteriores na crise. As carnes de 3 frigoríficos do Paraná tiveram um recall decretado pelo governo, que determinou ainda o reembolso dos consumidores. E as atenções também se voltam para a Ásia. Hong Kong determinou que a carne produzida por 21 frigoríficos brasileiros fosse recolhida. E o ministro Blairo Maggi deve viajar para a China para tentar reverter o impacto da operação. E você vai ver ainda os números da violência policial. Nos últimos anos, as denúncias de abusos cometidos por policiais civis e militares aumentaram 78%. Tem notícia também do terrorismo na Inglaterra. A polícia identificou a 4ª vítima do terrorista que atacou pedestres na ponte de Westminster, em frente ao parlamento. É um senhor de 75 anos. 6 pessoas seguem internadas, sendo que 2 delas correm o risco de morrer. 9 pessoas ligadas ao atentado estão presas. E a gente vê imagens ao vivo agora, olha aí, do Congresso americano. Pois é, os parlamentares debatem o fim e a substituição do Programa de Saúde Universal americano, conhecido popularmente como Obamacare. A votação deve começar daqui a poucos minutos. O fim do plano, né? Esse plano foi a principal promessa de campanha de Barack Obama e agora o fim do plano foi a principal promessa de Donald Trump na corrida pela Casa Branca. Vamos ver quem leva melhor. Também é um grande teste, o primeiro grande teste do presidente Donald Trump. TV News é o mesmo sempre, você já sabe, 7h15 da noite. Eu espero você, eu e o Boris. Esperamos você também, Sônia. Até lá, boa tarde para todo mundo. Obrigada, Amanda Klein. Boa tarde, até 7h15 da noite. Amanda e Boris Casoy com Rede TV News aqui na nossa Rede TV, tá certo? Olha, a gente falou muito aqui que a Dani Albuquerque, a Daniela, tinha feito para o Sensacional uma entrevista com o Ronaldo Esper, não é? E onde ele falava que não era mais gay, né? Lembra desse tipo de coisa? E estava todo mundo ansioso para saber quando é que vai pro ar, quando é que vai pro ar. Vai pro ar esse domingo. E o Marcelo de Carvalho, O Céu é o Limite, foi a Simone. Olha o arraso do visual, gente. Tá todo mundo comentando. Tá aqui no camarim da Rede TV, num macacão vermelho, que por onde ela passou arrasou. Senhor assim, macacão, senhor macacão. Passo, né? Tá com corpaço, tá linda ela. Então, um dos próximos aí já tem a Simone também, que gravou ontem e amou o programa. Tá todo mundo amando, na verdade, ótimo, né? muito legal. Amanhã, 10h30 da noite, O Céu é o Limite, Marcelo de Carvalho, viu? Hein? Tá aqui a capa da revista Contigo, com a festa de aniversário que a gente até comentou aqui no nosso programa, do Lorenzo, né? O caçulinha da Luciana Gimenez, com o Marcelo de Carvalho. Essa capa tá linda, Luciano, Marcelo. O Lorenzo completou 6 anos já. E o Lucas, que tá com 17, não dá pra acreditar, né? Não dá. Quase E aí, maior que a mãe. tá, vai ficar tão alto quanto. Olha aqui, olha. Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho, família unida nos 6 anos de Lorenzo. Aniversário do caçula dos apresentadores de TV, reúne amiguinhos famosos e os irmãos por parte de pai e mãe. Na festa, Lucas Jagger, com 17 anos, anuncia que pretende estudar fora do Brasil. Ai, meu Deus do céu. Mas eles criam asas mesmo, né? Não tem jeito, não tem jeito. Olha aqui, e as fotos são muito bonitas, depois vocês conferem tudo aí na revista. Até, olha, os irmãos, não é? Todos lá, a Vera Gimenez, né? A mãe da Luciana, no aniversário do netinho. Depois a família, a mãe aqui, ó, e os filhos caindo na dança. E tem a história do Pikachu, tá vendo que ontem tinha a foto da Luciana agarrando o Pikachu, né? Que foi muito engraçada também. Então tá muito legal, é muito colorida a festa, vocês vão gostar. Aqui tem o Lorenzo com o Pikachu, ó. Tá vendo? E essa foto é linda, né? Dele com os pais, muito legal. E aqui as crianças convidadas, né? A Ticiane Pinheiro com a Rafinha, tá aqui também. Deixa eu ver.
o filhinho da Adriana Galisteu, Vitório, é isso mesmo. Olha que bonitinho aqui o Marcelo e muito mais, gente. Tem muitas... olha aqui essa foto do Marcelo com o filho. Virou criança também, né? Mas vira, com o filho é sempre assim. Esse menino é lindo. Nessa foto tá lembrando a de mim. Ela com o Lucas também, ele é lindo. O que foi? Nessa foto ele lembra de mim. Ele tem os olhos claros. Outra, o pai. É verdade, é verdade. E tem muito mais fotos, gente. Depois vocês conferem tudo na revista que tá ótima, tá bom? Mas olha... Atenção, porque a partir do próximo dia 29, as operadoras de TV a cabo, Sky, NET, Vivo e Claro, não irão mais transmitir os canais Rede TV, Record TV e SBT. Não se preocupe, você poderá assistir normalmente a Rede TV, Record TV e SBT através de antenas externas e sem pagar absolutamente nada, tá certo? Bom, tem uma notícia aqui que a Andressa Urach está muito brava porque tiraram da gaveta o ensaio dela sensual, nua, na verdade, e estão republicando. E ela está dizendo que isso é uma afronta à fé dela. Então, o site de revista está aqui no Ego, republica fotos de Andressa Urach nua e ela se revolta. O ensaio é da Sexy, foi feito em 2013 e ela diz, um absurdo, uma afronta à minha fé, a Andressa que agora é convertida à religião evangélica. Ela não gostou nada de ver as fotos que fez para a Sexy em 2013, republicadas no site da revista. Hoje, a publicação colocou no ar algumas imagens da apresentadora nua quando ela ilustrou a capa. E ela diz, hoje me arrependo muito de todo o meu passado, principalmente de ter posado nua. Tenho nojo da pessoa que eu fui. Ela foi procurada pelo Ego e mostrou a sua indignação. Ela diz, achei um absurdo, uma afronta à minha fé, pois eles sabem que eu me converti. Hoje, eu me arrependo muito de todo o meu passado, principalmente ter posado nua, mas infelizmente eu não posso mudar nada no meu passado e volta e meia eles insistem em me perseguir. Infelizmente, não tem nada que eu possa fazer, pois na época assinei contrato permitindo que eles usassem minhas fotos durante 5 anos, se não estou enganada. Na época, nunca imaginei que um dia me converteria e conheceria o Senhor Jesus. Nunca achei que me arrependeria de nada, mas hoje, como eu me arrependo, eu tenho nojo da pessoa que eu fui. Disse ela que deve procurar um advogado para tentar remover as fotos do site. Cacau Oliver, né, que é o headhunter da Sexy, especializado em encontrar mulheres para ilustrar a capa da publicação, explicou que a revista detém o direito das imagens da Andressa até 2018. E ele fala, eu negociei as 2 capas da Andressa, tanto a primeira quanto a segunda. Como ex-assessor dela e headhunter da revista, posso declarar em nome da Sexy. Todos os contratos da revista têm validade de 5 anos. Da última capa da Andressa, isso logo após a última, após sua saída do reality show A Fazenda. Eles podem utilizar as fotos dela até 2018, tanto no site quanto nas redes sociais da publicação. Fala uma coisa para vocês, é aquele velho ditado, poder a gente pode, mas tem coisa que a gente não deve. Eu acho que podia ter sido feita essa gentileza com a Andressa. É a vida da pessoa que mudou da água para o vinho, aliás, do vinho para água límpida e transparente. Ela não quer mais, não faz mais parte da vida dela. Para que tirar esse passado da gaveta? Eu acho que dava para ter tido essa consideração. É muito duro, é muito difícil para ela esse tipo de coisa. Embora as pessoas que têm essas viradas na vida, que vêm de um passado pesado, depois conseguem, né, ir para o lado da luz, vamos dizer assim, elas são perseguidas o resto da vida por esse passado que volta e assombra, volta e assombra, volta e assombra. Parece que faz parte da purgação, sabe? Daquela coisa de você tem que pagar pelos pecados, entre aspas, não considero tanto assim. Parece que ditado, então, o teu passado te condena. O teu passado te condena sempre, é uma coisa louca. Eu vejo pelo Rafa até hoje, todo mundo ainda joga na cara a coisa das drogas, sem entender que era uma doença que destruiu a vida dele. Né? Não tem nada a ver com nada a ver. Mas... Já republicando as fotos de 2013, tem o direito de fazer isso até 2018, mas poderia não fazer, e aí? Na verdade, assim, quando a gente fala, né, o teu passado te condena, infelizmente, principalmente quando a gente encontra essas pedras, que é o mínimo, que é o que aconteceu na tua vida, que ainda bem que você reconstruiu ela de outra forma. Sim. Né? Então você conseguiu sair bem, enfim. Mas hoje o que importa é a vida que você está vivendo.
ao lado do teu marido, o que a família fez, o teu passado vai interessar para os outros. Não interessando para você mais, é o que importa, passa por cima e vai ser feliz. Agora, ela assinou um contrato, né? Sim. Então, a partir do momento que tem um contrato assinado, ela não pode nem entrar com uso indevido de imagem. Não ela dá, tem que deixar a história rolar e deixa rolar, paciência. Porque um ano vai passar rápido, 1 ano e meio quase, né? Vai ter que aguentar mesmo, faz parte de tudo o que já aconteceu na vida e não tem jeito. A não ser mesmo que a revista resolva fazer essa gentileza. Um acordo de cavalheiros, né? Um acordo de cavalheiros, não custa. E pegar e falar, ó, tá aqui suas fotos, fica com você, queima, joga fora, faz o que você quiser, são suas. Eu acho que é uma questão de, não tá mais trabalhando humanidade. com isso. Não tá. Não tem necessidade. Não tá. E isso, para quem é religiosa como ela, é uma coisa, é uma afronta à fé mesmo, né? Mas então, acho que isso aí parece que foi muito mais pau mandado, assim, tipo, parece provocação. Parece provocação, assim, mesmo? vamos Pra causar, vamos você acha? causar. Eles sabem da trajetória dela, sabem do que ela, como ela está vivendo sabe o que agora. isso significaria agora, né? Saiu da televisão, agora ela montou um canal no YouTube, as coisas não estão fáceis. E aí vem, ela não vai ganhar nada com isso. Não está trabalhando com isso. Essas fotos na internet, lá um ensaio na página da revista, não vai acrescentar nada para ela. Mostra a Andressa que ela disse que morreu. Morreu. Certo, Ela tenta então apagar as fotos dela da internet. Andressa, não dá. Não dá, não Até dá. porque as pessoas têm a revista em esquece. casa, têm arquivos, enfim. Tem fãs. Mas pelo menos ela tem a exatamente. consciência de que isso existe, apesar dela se arrepender, mas que o negócio vai, né? Não tem jeito. É, verdade. Olha, o Vlad tem uma informação para dar aqui pra gente sobre o filho de um cantor sertanejo. Já ele se Uma comenta, herança né? de 70 milhões Que de é? reais. Jura? Tão Para um brigando por filho quanto? só? Estão brigando por 50, Agora tem 5, né? 70 milhões. Meu Deus do céu, tá dando mais dinheiro ser cantor sertanejo Você que viu? ator, né? Que diretor de TV, que doido. Já aquela coisa. Aí o Silvio Santos chega no Brasil também quer. Aí a Inês Brasil posta a notícia que já estava com a gravação marcada pro programa do Silvio Santos. Já estava tudo marcado com ele. Agora, criticada, ela cancela a gravação com o Silvio Santos e anuncia afastamento da TV. Se não for para causar, aí a notícia realmente causa muita estranheza. Ela fez um desabafo nas redes sociais e disse que não participará do programa Silvio Santos. Silvio Santos está encantado pela Inês Brasil, já pediu a presença da musa da internet no seu programa. Depois de comemorar o desejo do comunicador, a cantora revelou que não vai mais e que vai deixar de aparecer na televisão. Olha aqui no que ela postou. Silvio Santos, obrigada pelo convite para aparecer no seu programa. Que Deus te abençoe. Mas Silvio Santos, eu não vou poder ir, me desculpe. Tem muitos fãs que não são fãs e estão escrevendo muita coisa ruim no Danilo Gentili, disse ela em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram. A Inês aproveitou para anunciar o seu afastamento da TV. Eu nunca mais vou na televisão. Nunca mais vou aparecer na televisão. Estão dizendo que eu sou comprada pelo dinheiro, que eu só estou indo porque eu quero fama e dinheiro. Não é isso. Porque ela diz que ama ir para fora do país e curtiu o anonimato. Isso é muito bom até para os filhos dela, né? Ela nem estranha tanto viver com a fama, o que de bom traz, o que não traz tão de bom, mas para eles não. Então lá todo mundo fica mais à vontade. E ela é muito assustada, espantada, como todos nós, chocados com a violência no nosso país. Então ela diz que lá ela é muito feliz como mãe, porque ela pode ver os filhos correndo à vontade na rua, sem essa tensão, sem essa preocupação, sem achar sempre que alguma desgraça vai acontecer, para falar o português bem claro. E aí perguntaram para ela, mas se ela gostaria de deixar o Brasil. Então ela diz que quando ela e o Luciano Huck estão fora do Brasil, e aí eles têm que voltar, eles voltam com uma dor no coração, falando, poxa vida, por que a gente não mora para cá, né? De um jeito mais calmo, menos tenso, mais civilizado. Ela diz que a educação das pessoas impressiona muito também. Mas quando eles chegam aqui, eles entendem que é aqui que eles têm que ficar, que aqui é a casa de todos nós, para tentar fazer o quê? Mudar o país, fazer um Brasil melhor. E essa é a grande divisão de quem tem dinheiro, de quem pode mudar, né? Só o dinheiro não resolve. Você pode até mudar com a grana, mas emocionalmente tem o coração verde e amarelo aí falando nessa parada. Vamos comentar já.
Olha, a Valine voltou para contar sobre a... Não tá tão cheia, não. A Inês Brasil não pode sair porque entrou hoje, culpa do Vlad. A Paola Carosella entrou ontem, não dá para sair. A Angélica e a Salsicha, quem fez isso com ela? Foi o Thiago. Eu tô tirando, vamos tirar? Então tiramos. A Angélica, fica a Paola e a Inês Brasil na geladeira. Tem mais um, Alexandre Garcia, já dá para tirar também, né? Então tira, já passou a quaresma. Gente, contatos? Obuchicho.com.br, lá tem a história da herança de 70 milhões do sertanejo e @Vladimir Alves nas redes sociais. Tá certo, a quaresma não passou. Precisa esperar. Meu Insta Felipe H. Campos e o Face Felipe Campos, 2 vezes, Campos. É isso. Certo. Obrigada, gente. Obrigado, Ótimo Sônia. final de semana. Obrigada a vocês pelo carinho, pela companhia. Até segunda-feira, 3 da tarde, mais uma tarde é sua. Errada, ou ela é de fato a herdeira, porque se der positivo esse, negativo aquele, talvez vá valer o positivo, ou talvez ainda tenha um outro para realmente confirmar o resultado, tá? Isso a justiça é que vai decidir, mas esse exame vai ser feito e vai ser feito através dos tumores da doença que mataram o Marcos Paulo, porque o DNA está lá também, e é essa a decisão da justiça. O UOL procurou hoje o advogado de Michele dos Santos, José Antônio Grilo Ivo. Ele confirmou que vai ser feito um novo exame, mas não pode comentar a decisão judicial porque corre em segredo. Michele tem 41 anos, ela mora em Itaboraí e tenta ter a paternidade de Marcos Paulo reconhecida antes mesmo da sua morte. Em 2010, ela chegou a procurar o diretor que pediu para que fosse realizado um teste de DNA, mas o exame não foi feito na época. Ela seria fruto de um relacionamento de Marcos Paulo com Conceição dos Santos. Na época não se fala, como tudo corre em segredo, as informações são truncadas. Então não se fala, porque quando ela procurou o suposto pai, quando a Michele procurou o ator e diretor Marcos Paulo, ele concordou, ele pediu que fosse feito o exame sim, ele queria saber a verdade, mas o exame acabou não sendo realizado. Aí depois ele ficou doente e depois, infelizmente, ele veio a falecer. E aí já foi feito um exame através do material genético das filhas dele, das 3 filhas, né, das outras 3 filhas, no caso da Michele ser a 4ª filha, deu negativo. Aí ela conseguiu na justiça, porque como é por meio indireto, esse DNA não foi um exame de DNA de pai para filha, foi das irmãs para suposta irmã, pode acontecer uma percentagem de falha maior. Então, a justiça reconheceu o argumento dela através do seu advogado, concedeu o direito dela fazer um novo teste de DNA, vão ser feitos dessa maneira horrorosa que eu falei para vocês, e aí se vê a verdade dessa história. Se der positivo, houver uma confirmação ou nem precisar a confirmação, aí ela pode herdar no máximo 10 milhões de reais, porque se a fortuna dele for realmente confirmada em 50 milhões de reais, não em 35, de 35 a 50, ela tem o máximo para receber, e é muita coisa, né, gente? 10 milhões de reais. Aí, se a Antônia ganhar a causa também, que continua a briga na justiça com as 3 herdeiras, ela herda 10 milhões de reais. E cada uma das filhas, mais 10 milhões de reais cada uma. E aí a situação estaria definitivamente resolvida. E aí eu acho que finalmente o Marcos Paulo poderia descansar em paz, porque historinha complicada essa, gente. Que judiação, né? Mas onde entra dinheiro, as coisas se complicam de verdade, infelizmente, né? Vamos esperar que esse teste seja feito logo, o resultado saia logo. Hoje em dia não demora muito, acho que no máximo 3 semanas, 1 mês, já tem um resultado. Eu não sei esse tipo de exame que é mais delicado, né? Biópsia com sangue e mais os tecidos do tumor cancerígeno, dos tumores cancerígenos que mataram o Marcos, eles estão preservados desde 2011, então o tempo desse tipo de exame não dá para a gente saber, mas os exames normalmente, em média, o resultado
passa em até um mês. E aí se decide pelo menos a parte da Michelle, porque a parte da Antônia e das outras 3 herdeiras vai se arrastar ainda um bom tempo na justiça, tá certo? Bom, começar a nossa roda da fofoca, depois desses assuntos tão sérios aí, com o Felipe Campos, que está aqui com a gente. Boa tarde, Felipe. Sônia. Tudo bom, querido? Boa tarde, gente. E também tá aqui, ó, o Vladimir Alves, do site O Buchicho. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. O que você está achando dessa história? Primeiro, do melhor para você. Isso. Todo dia às 10. Todo dia às 10, é verdade. Ô, Felipe, o que você está achando? Primeira coisa, o Caio Castro, a agressão para cima do fotógrafo, está pedindo 100 mil de indenização. Tô achando pouco. Também acho. Né? Muito pouco, meu. Olha, a foto mostra o que o cara fez. Até porque o rapaz, o André Ligeiro, que é nosso colega de imprensa, e não é o primeiro caso que a gente está habituado a assistir, e nós vemos, e a gente acaba vendo esse tipo de atitude, que os artistas acabam agredindo fotógrafos. Os profissionais, é verdade. E fica tudo bem, né? Parece assim que a imprensa não tem poder nenhum. Parece que o jornalista está lá querendo brincar. Não, que na verdade a função de todo mundo, seja o repórter, seja o fotógrafo, enfim, estão prontos ali para pegar a notícia, levar para uma redação e isso se replicar, isso chegar até vocês e que vocês fiquem sabendo também sobre a vida dos artistas. E aí o que acontece? Eu acredito que 100 mil reais realmente seja um valor extremamente insignificante. Ele deveria ter pedido muito mais, né? Porque teve uma agressão. Com muita chance de ganhar, né? Com muita chance de ganhar. Porém, eu acredito que ele tem que pagar sim. Se eu fosse o Caio Castro, eu nem entraria com defesa para não pagar. Entendi, porque já aí pagaria. sim, aí, não justifica. Não, eu vou lá, pagou 100 mil reais, ficou tudo bem. Mentira, não ficou. Ao contrário, você vai pagar por um erro que você cometeu, por uma agressão que você fez num colega de trabalho. Só pedir perdão não basta, né? Não basta. Chegar com 100 mil reais e falar, já está tudo certo. Não está nada certo. Então, se eu fosse ele, eu pagaria, chamaria o rapaz, faria um acordo. Olha, não tenho tudo, mas de repente te dou um pouco agora, te dou mais um tanto, enfim, e resolveria o problema. Porque daí eu acho que começa a ficar muito mais bonito, principalmente para o Caio Castro. Exatamente, porque fica a imagem queimada, né? Não é a primeira encrenca que ele se envolve, que essa tem a foto e mostra o nível da agressão realmente. Porque, na verdade, Sônia, não querer te interromper, na verdade, assim, se ele entrando com uma defesa, eu acho que queima ainda mais a história, sabe? Eu acho que ele ainda queima um pouco a imagem dele neste caso. Por quê? Porque eu dei um soco na pessoa, o cara pegou e entrou com pedido de indenização. Ele vai lá e entra com defesa para não pagar. Depois que ele pedir perdão, se não, quer pedir perdão, está reconhecendo o erro, vai pagar por ele, né? E tem que pagar mesmo, contra fatos não há argumento. Porque o Caio se desculpou, ou seja, assumiu o erro, bateu, agrediu o fotógrafo, deu uma cabeçada. E depois fez aquele vídeo, postou e agora ele vem e pede os 100 mil reais. Às vezes tem que pedir até um pouco mais para poder cair em 100. Porque às vezes em 100 faz acordo, exatamente, vai diminui. ficar 50, vai ficar 25. Não tem valor. Imagina se nessa cabeçada ele perde o olho. O cara é fotógrafo. Vai viver do quê? Exatamente. O André falou assim, a pancada da cabeçada dele em mim foi tão forte que ficou tudo escuro. Se a pessoa pega uma parte e ele desmaia e morre, tem uma convulsão. Um deslocamento de retina. Então, aí como é que ele vai trabalhar? O cara precisa, exatamente bem lembrado, Vlad, o cara precisa verdadeiramente da vista para poder tirar, sabe? Exatamente. Não, então assim, eu chamaria, já que eles gostam tanto de ostentar, porque eles vivem ostentando nas redes sociais, né? Então eles mostram os carrões, isso, aquilo, as festas badaladas, enfim, chama o rapaz, faz um acordo com o advogado dele, enfim, e paga, porque eu acho que está muito bem pago, obviamente que eu pediria muito mais, mas eu acho que você deveria pagar sim, porque daí você vai ficar ok, talvez com o Brasil, com ele eu não sei, mas com o Brasil talvez você fique. Chega uma celebridade. Você vai correr para registrar o momento dele chegando ali na entrada. Exatamente. Não vai ter outra entrada do Caio Castro triunfal, como ele disse, tapete vermelho, flechas. Ele foi lá e registrou. Aí ele fala, a única coisa que ele alega é que o cara correu. Que ele correu atrás para conversar. Nada. Para conversar. Mas acabou agredindo. Mas daí você Só percebe, que tem um porém. e você... O André estava lá não como paparazzo.
Ele não era da fez as casa, coisas né? escondidas. Ele estava lá, contratado pela mesma festa que o Caio Castro foi curtir, da qual ele não foi pago. Ele deveria estar na outra festa da qual ele foi contratado. Ou seja, uma sucessão de erros né? nessa história. É verdade. Fala, Ele quer não, ele, na concluir? verdade, assim, o que ele quis fazer, ele quis dar uma de gostosinho, vou para uma festa, vou para outra, vou badalar, vou fazer a minha social com uma marca, depois eu faço com outra também, já garanto para o ano que vem. E aí, enfim, daí ele fez toda essa sucessão. Mas você vê que no período que ele tem de correr atrás do fotógrafo, ele pensou, sabe, o que poderia fazer. Ou ele queria pegar a máquina do rapaz, alguma coisa do gênero. Mas, enfim, e assim, a oratória do Caio Castro, a defesa dele é horrível, né? Ele não gosta de ler, ele já falou que não gosta de ler, que ele, enfim, né? Mas, na verdade, eu acho que ele tem que pagar sim por esse erro. E deve pensar muito bem agora, quando alguém chegar para você e ficar chamando você, se tem um compromisso com uma marca, não vai para outra, entendeu? Fica na sua. Fica na sua, né? Bom, gente, fora isso, só pra gente concluir aí os assuntos levantados na nossa primeira página, um novo exame de DNA para comprovar ou não suposta paternidade do ator e diretor Marcos Paulo. Que fogo isso, Fogo, né? é aquela Gente. história, quem muito quer, nada tem. Porque enquanto elas ficam, as filhas, protelando essa história, apareceu um suposto filho, um suposto herdeiro, fica protelando, tem a história da Antônia Fontinelli, ou seja, se as pessoas têm direito, elas vão entrar no inventário, não tem como não. Dá a César o que é de César. É direito, é se lei. é filha, se tá lá e se for comprovado que é filha, vai dar. Vocês ficaram brigando tanto para não liberar alguma coisa para Antônia Fontinelli. Tem mais que uma agora aí na fila, né? mais Então, mais uma sabe? aí na fila. Então, assim, fica segurando com tanta coisa, com tanta história. Resolve, foi o que eu falo, às vezes você chamar e negociar é a melhor coisa que existe. Mas não, querem ir pra guerra, vai pra guerra, agora vão fazer DNA, pronto. Foi comprovado. Mais um. O juiz libera lá, como a Sônia disse, 10 milhões de reais. Tá ótimo, faz até com o meu cabelo também, se quiser. Pode... Com 10 milhões de reais, faz muita coisa. Não é? Nossa, eu ia aproveitar bastante, viu? E já aproveita, enfim, mas é muito chato, sabe? Quando você entra, porque você parece prisioneiro de uma história, bandido da própria história, né? Porque você tem o direito, mas não pode ter o direito, porque você não te pertence. Pertence sim, a partir do momento que for comprovado que ele é pai da mas Michelle. aí eu vai acho ter que dar. as outras 3 herdeiras nem teriam como contestar esse tipo de coisa, né? Eu acho que a encrenca maior é pro lado da Fontinelli mesmo, e vamos ter que aguardar. dividir em 5, Agora, né? a situação é triste, É né? Ainda triste. mais essas histórias de exames de DNA, quando as pessoas já se foram, porque ou é a exumação, no caso dele foi cremado, não tem como fazer. Mas lembra da filha do Tim Maia, que no final não era filha do Tim Maia, teve a exumação do corpo. É terrível isso para as famílias, gente. Mas tem que provar de alguma maneira. Era justo que ela soubesse se era ou se não era pai. E agora ele, através da própria doença que o matou, Nossa, é imagina terrível. que coisa. É nunca tinha desgastante ouvido emocionalmente, falar nem isso. eu. Nunca tinha ouvido falar isso. Mas essa situação eu acho que vai ser resolvida num tempo bem menor do que a outra que se arrasta aí com a viúva, com a Antônia Fontinelli. Mas girando a nossa roda, gente. Olha aqui, o Chimbinho não teve no Elas Querem Saber do Raul Gil? Não falou todo o lado dele da separação da Joelma? Contou todo, né? Falou tudo que ele passou, tudo que aconteceu, falou da religião, dela estar se tornando muito fanática, vamos dizer assim, tudo para ela era só religião, e deu no que deu essa história que vocês conhecem de 2015. Aí, Domingo Show não é tonto nem nada, O Domingo né? Legal. O Domingo, é o Domingo Legal. Show, não Domingo é? Show É por o Geraldo. Domingo Show, não é? O Geraldo É o Luiz. Geraldo. Joelma? Não é. Será? Verdade. Eu acho que é o Portiolli, hein? Não, é o Portiolli mesmo, olha eu aqui. É pra enfrentar Portiolli o mesmo, Domingo tá Show. certo. Você está certo. Quase que a gente mata ele do coração agora. Não foi Papes dessa vez. Não foi. Não foi Papes dessa vez, porque se fosse você saberia. Também. Ele me contaria, claro.
Gente, é o Celso Portiolli, Domingo Legal. Agora, então, a Joelma vai lá esclarecer o lado dela de separação. E, de repente, você tá vendo esse assunto sair da cova tudo de novo, gente. Não dá, né? 2 anos depois, tudo outra vez. É que agora, 2 anos passados, eu acho que as pessoas estão mais calmas, têm um outro olhar sobre a situação, já amadureceram alguns pontos de vista, já abandonaram outros, sei lá. Eu sei que ela, claro, vai falar do lado dela dessa história e resume tudo numa frase, que ela sequer conseguia sorrir depois da separação, que ela demorou muito tempo aí para se recuperar, mas que agora a fila vai andar, né? É bom que ande para ela, porque para ele já andou. Ele fala que não tá sabendo desse papo de casamento, mas que ele tá namorando, ele tá namorando, né? Olha, fazer a fila andar, né? Não pode ficar parado. Eu acho que ela se colocou muito no papelzinho da vítima na época, né? A Lua me traiu, aquelas coisas, aquelas insinuações. A Lua traiu, olha, ninguém nunca mais vai esquecer essa história. A Lua me traiu e jogando e fazendo as insinuações para ele no palco, enfim. Deu no que deu, você viu, não deu, não virou nem tanto para ela, nem tanto para ele. Obviamente, os dois extremamente profissionais, grandes estrelas, continuam cada qual no seu papel, fazendo showzinhos mais michurucos, vamos dizer assim. Mas é um trabalho digno, mas estão trabalhando, é um trabalho ralando, digno, ok, ralando. mas aquele furacão que era Calypso, de 500, 600 mil reais o cachê, isso não tem mais. Infelizmente Pra todo acabou. mundo, né? Agora não, pro Wesley Safadão ainda vai. Porque pra né? Você olhar pro contexto. Ivete. Então, você conta nos dedos nos da dedos, mão, né? E aí o que acontece? Eu ainda acredito assim, eu sou muito a favor da inteligência, sabe? Eu acho que deixar as coisas de lado e voltar a fazer show, a banda Calypso, os dois juntos. Olha, do jeito que os dois estão falando tanto dessa história, a gente não sabe, né? Eu já falei aqui, de repente acertaram a previsão, segundo o Roberto. Eu também acredito. É isso mesmo. Ela falou né? que a fila anda, quem sabe ele entra na fila de novo? Olha aqui, ela diz, eu não conseguia mais sorrir, segundo o site TV Foco. A vida pra mim perdeu a graça, disse a Joelma. E nessa conversa gravada aí com o Celso Portiolli, questionado sobre o novo amor, Joelma foi bastante direta. Amiga, bota a fila pra andar. E é isso aí, né? Bom, volto aqui já, tem muitos outros assuntos pra gente comentar, mas olha, vocês vão ver aí logo, já tá gravada com o Celso Portiolli, não é com o Geraldo Luiz. Geraldo Luiz, na verdade, neste domingo, vai estar completando 3 anos de Domingo Show. Nossa, já. Eu fiquei doida, falei, nossa, gente, eu não tenho mesmo noção de tempo. Eu e o calendário, a gente não se entende. Com o relógio também não. É péssima a minha noção de tempo, é terrível. E aí eu me espantei mesmo, falei, gente, 3 anos, com tudo de encrenca que já rápido, deu, né? Sai, não sai, volta pro ar, não volta pro ar. Substituído. Vai pra semana, né? Ser diário na semana não vai. Enfim, 3 anos de aventura. Uma ação pedindo indenização de 100 mil por danos morais. Dias depois da agressão, o ator escreveu mensagens em sua página no Facebook, assumindo que tinha errado e afirmando que não sabia como pedir perdão. E eu acho que essa história de pedir perdão não vai muito longe, não. Eu acho que ele vai ter que pagar, ou quem sabe eles entrem num acordo, estou duvidando, porque eu acho que o rapaz vai conseguir ganhar essa indenização de 100 mil reais, que na verdade me parece pouco. Se ele tivesse arriscado uns 200, talvez ele também conseguisse isso, né? Mas aí já não cabe a nós julgarmos, é uma coisa que tem que ser deixada com a justiça de verdade, mas ele sofreu uma lesão, ele sofreu uma humilhação, ele foi tirado, né, do local. Olha aí o estado em que o rapaz ficou e ele estava apenas trabalhando. Então, muito justamente, ele entrou com essa causa e provavelmente todas as chances que ele possa ganhar essa indenização. Aí o pessoal fica falando, olha, a Globo não renovou o contrato do André Gonçalves porque ele fez aquela ameaça pela internet, pelo Instagram, de que ia quebrar a cara de um jornalista, essa coisa toda. Gente,
Não deve ser verdade, porque se o Caio Castro fez o que fez e tá aí o resultado, o outro só fez uma ameaça, erradíssimo, claro, não poderia ter feito. Mas o André dança e o Caio Castro continua, ele ainda é premiado, não é, com o papel de Dom Pedro I na novela Novo Mundo, quer dizer, então só pode não ter sido esse o critério que a emissora usou para desligar o André, porque se fosse esse critério que todo mundo fala, é ameaça, é agressão, pegou mal, por isso que a emissora cortou o André Gonçalves, não dá agora não serve mais essa justificativa, porque na verdade, mais do que fez o Caio Castro, e ele ainda ganhou o papel principal, então claro que o critério não é esse da imagem que foi passada, de uma atitude que tenha sido tomada, porque a do Castro foi muito pior do que a do André. O André ameaçou, mas acabou não encostando um dedo no profissional. Nada, não aconteceu absolutamente nada. O Caio, ele foi direto para cima do rapaz, que ele disse que estava fotografando sem permissão, que a assessoria já tinha dito que não, aquela coisa toda. Quando ele viu o rapaz clicando e o rapaz era contratado da festa, ele foi para cima, deu um murro e deixou o rapaz naquele estado e está fazendo a novela. Então, acho que esse discurso cai por terra. O critério em relação ao André Gonçalves deve ter sido esse, e a escalação do Caio Castro é em função do trabalho dele mesmo na emissora, da popularidade dele, do que a emissora acha que vale a pena investir no rapaz, apesar da sua imagem aí de bad boy, de garoto problema, de garoto que sempre vive arrumando umas encrencas também. Ele está bem no papel, muito bem no papel de Dom Pedro I, acho que vai render bastante ainda, porque Dom Pedro é uma figura muito controvertida da história do Brasil, ele vai ter um campo muito bom para explorar em termos de interpretação. Eu acho que ele é capaz, porque ele é um bom ator. Só estou colocando essas duas coisas, só estou fazendo essa comparação, porque o caso do Caio, né, remete diretamente ao caso do André Gonçalves. Então o argumento não serve, o que serve para um não serve para outro, os próprios acontecimentos estão mostrando, né? O André, pelo que eu saiba, ainda vai responder a um processo, mas não tem nada em termos de valor, de indenização, se a coisa está correndo, em que ponto, em que pé está essa história, ainda não se sabe. Mas a do Caio Castro agora já se sabe mesmo. Agora já está formalizado, o pedido de indenização é de R$100 mil, e eu volto a dizer para vocês, na minha humilde opinião, é pouco. Ele poderia ter pedido mais, que ele teria muita chance de conseguir, mas isso é a justiça que vai decidir, tá certo? E tem um outro caso aí que está na justiça, que eu também separei aqui para falar com vocês, é a determinação de realização de um novo exame de DNA de uma suposta filha do Marcos Paulo, o diretor que há 5 anos se foi e que até agora não deve ter encontrado sossego, como a gente falou aqui também, em relação ao cantor Vando. Olha aqui, tem mais uma possível herdeira nessa parada. Já não basta toda a disputa diante da justiça, a briga na justiça pela herança entre as 3 filhas e a viúva do Marcos Paulo, que é a Antônia Fontinelli. Agora tem a história dele ter tido uma outra filha, né? Já foi feito o exame de DNA e parece que vai ser feito de novo para reafirmar o resultado. E é o seguinte, eu vou dar uma lida rápida aqui para vocês, que olha, a professora Michele dos Santos ganhou na justiça o direito de fazer mais um teste de DNA para provar que é filha do ator e diretor Marcos Paulo. A decisão da primeira vara de família do Rio de Janeiro saiu na última quarta-feira e nos próximos dias acontece a expedição de um ofício com a data do novo exame. Mas a história é a seguinte, gente, presta atenção. Marcos Paulo morreu em novembro de 2012, como vocês sabem, vítima de uma embolia pulmonar, e logo após a sua morte, a Michele, né, alegou ser a 4ª filha do diretor e ela pediu para ter a paternidade reconhecida na justiça e ter direito à herança, que consiste em imóveis, investimentos financeiros e obras de arte. Uma herança avaliada aproximadamente em 50 milhões de reais. Mas é assim, sabes que é de 35 a 50
50 milhões de reais. O montante definido dessa herança, como corre em sigilo de justiça, ninguém sabe ao certo, mas sabe que trafega nessa faixa, de 35 a 50 milhões de reais. Então, se existem 4 filhas, né? Se a Michele vai fazer um novo exame e der novamente que ela é filha, aí ela tem direito, daria 10 milhões para cada um, 10 para a viúva e 10 para cada uma das filhas, né? Porque seriam 4 filhas, na verdade, aí dava um montante de 50 milhões de reais. Michele fez o exame de DNA há 3 anos passados. Ela fez o exame de DNA em outubro de 2014 com material recolhido das 3 filhas do Marcos Paulo. Vanessa, do relacionamento com a modelo italiana Tina Serina, Mariana, do casamento do Marcos Paulo com a Renata Sorrá, e a Gíulia, da união com a atriz Flávia Alessandra. O resultado deu negativo, gente. O resultado deu negativo e a professora recorreu, porque, para ser mais preciso, seria necessário uma amostra dele, uma amostra do próprio Marcos Paulo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, então, decidiu por um novo exame. E isso faz acontecer o quê? Olha só, o corpo do Marcos Paulo, como foi cremado, e por isso o primeiro teste de DNA utilizou material recolhido das 3 filhas do diretor. Dessa vez vai ser analisado o material genético, ou seja, sangue e biópsias dos tumores extraídos de Marcos Paulo, que estão preservados desde 2011 no hospital em que ele fez o tratamento contra o câncer de esôfago aqui em São Paulo. Parece filme de terror, gente? Parece, né? Que coisa mais doida. Ele foi cremado, não tem como retirar DNA, esse corpo não existe mais, mas os tumores cancerígenos existem. E é esse material que a Justiça agora deu autorização para que seja usado no novo exame, que possa finalmente dar o resultado. Ou confirma o negativo, a professora Michele não é filha dele, coisa nenhuma, foi criada com uma informação quase que vai direto para o SBT, na verdade, o Geraldo Luiz acabou ficando na emissora. E eu só soube isso, gente, porque o João, o filho dele, já está prestando homenagem para o pai. Olha que bonitinho, né? Muito legal. Hã? Meu irmão? O seu irmão. É verdade. Ele deixou uma mensagem tão carinhosa no Instagram. Tão carinhosa, tão bonita. Assim, eles são muito unidos, né? O Geraldo que cria o filho, a relação com a mãe é tudo muito boa, isso, aquilo, mas ele veio para São Paulo ficar com o pai, mora com o pai, são muito unidos e assim, você vê todo o carinho que existe mesmo através, é só um exemplo, mas já dá para você sentir o carinho desse filho por esse pai, a admiração até profissional mesmo que ele tem pelo Geraldo. Vamos conferir agora a mensagem do João para o Geraldão. Vamos lá. Olha, passei o dia inteiro fora, mas eu não me esqueci. Quem diria, hein, pai? 3 anos de Domingo Show, parece que foi ontem. Olha, quero te desejar todo o sucesso do mundo pra você. Que Deus continue te abençoando todo domingo. Você que ultrapassa seus limites, conquista seus objetivos, surpreende todo mundo, me surpreende. Fico maravilhado quando eu vejo você lá. Tipo, eu fico, nossa, como é que você faz isso? Ai, ai, família brasileira, todo mundo. Um beijo, pai. Te amo, sucesso. E um dia a gente chega lá. Tchau. Que bonitinho, né? Ficou muito legal essa mensagem. Esse rapaz tem uma coisa, uma doçura. Ele é um amor. O João tem uma doçura. O filho do Bate, né? E uma... Ele não parece com o Bate? Ele tem 2 pais agora, tá bom. E aí, ele tem uma doçura, uma coisa no olhar mesmo. Já encontrei eles juntos em alguns eventos. E uma coisa que me chamou muito a atenção, ele fazendo esse vídeo pro pai, a comunicação dele é muito boa. Eu gostei de ver da forma como ele se comunica. É verdade. Tem pra quem puxar. Né? Tem pra quem puxar mesmo. E assim, é muito legal ver essa admiração toda, né? É o que ele falou, ele fica encantado de ver esse pai contador de histórias que ele tem aí e com esse sucesso todo. Muito legal. Eles não se separam, né? Muito bacana ver. É muito legal. Todo dia tem foto deles juntos, né? No Instagram, é uma coisa muito legal. E essa história do Geraldo, às quintas-feiras para concorrer com a praça? Tem isso agora, porque lembra? Vai, a
apanhar bonito. Vai ser difícil, hein? Não é? Não tomar um coió. tô zicando, não, Pois mas é. vai tomar um coió. Vai tomar ali um coió. Você sai das sextas-feiras e foi o Sim. E agora falaram, eles querem aquela versão, Eles aquela ainda edição, teimam eles querem, nisso, porque com quer. coitadinho, Aí falaram, não tem as quer. quintas-feiras. Mas vai levar Eu uma quero surra. só ver. Nossa senhora, Não, de jeito aí nenhum. realmente aí é melhor ficar só com os 3 anos de domingo. Não vai dar muito certo. Não a vai dar quinta-feira. certo, gente. Imagina, a praça tá imbatível, né? Eles tão Já muito bem, sempre né? foi. Agora tá numa fase assim que é uma coisa muito Não, legal. e tá dando 2 dígitos direto, Direto, assim. é uma E você coisa vê, doida. é uma fórmula que, se a gente for levar em consideração do que a gente tem hoje, é uma fórmula antiga. É, não, Né? claro que É um banco com o Carlos Alberto e os humoristas. Ponto. Mas quando é de qualidade, Mas né, quando é de gente? qualidade, quando Aí sai, quando é bem feito, exatamente. é isso que É acontece. a isso que generosidade acontece. do Carlos Tava Alberto? A Nani People lá ontem, Eu né? vi, Você eu viu? vi, Tava muito vi. legal, eu achei. A imitação do Altas Horas do Sérgio Grosso tava muito engraçado. É muito engraçado. Nosso querido Jeca Gay também, mais uma vez com Eu ele. Tá adorei, muito bom. eu adoro, Olha, eu adoro adoro. aquela dancinha do Moacir como muito Jeca engraçado. quando ele chega. Ai, viver é bom, mas dá um trabalho. Eu falo, ele é muito genial, ele é muito genial. Fala, o que você ia falar da Não, praça? a generosidade, o reconhecimento e o profissionalismo do Carlos Alberto de Nóbrega e falar, Ratinho, o sucesso da praça se deve a você que entrega o horário em alta. Ai, que bonitinho. Ele não fica só isso. para ele e para os colegas dele aquele orgulho de dar 11, 12, 13, 14 Não, pontos. Ele mas- falou, não, eu recebo em alta do Ratinho. Programação é assim, é um passando Um pro mandando o outro, outro. gente. É uma equipe, sabe? Esse espírito que eu acho que é o que tem que prevalecer Não, mas porque tem mesmo, gente né? que acha que vive Não, e sem sozinho, boicote, né? É, tem gente que acha, mas acha infelizmente. E maravilhoso. sem boicotes, né? Porque eu acho que isso é legal, quando você vai entregando e o outro é porque É um televisão, prazer, televisão né? E ver que a roda tá girando mesmo. É muito é uma legal. engrenagem que ela tem que funcionar e ela tem que ir bem até acertar a mão. É difícil, é complicado. Às vezes até você encontrar um molho ali, como ele apurou, enfim, é complicado, mas uma hora certa. E eu acho que a praça realmente está nos melhores momentos dela, junto com o Carlos Alberto, obviamente, que ele é insubstituível. E eu acredito muito, assim, e esses humoristas que estão vindo também, esses novos, não só os antigos, mas os novos também que estão chegando, eles fazem muita diferença. É, porque assim, o pessoal fala, mas o humorista da nova geração não tem graça, porque o pessoal mira muito nos que fazem stand-up, né? Mas assim, não, o Carlos É um saco, Alberto, né? ele sabe, Ele sabe dosar. ele sabe selecionar, É. ele tem um faro, ele sabe quem Chegou, é quem, é. quem vai sentar naquele banco e vai fazer Aí você sucesso. sabe, Sônia, essa questão do stand-up é interessante porque o stand-up ele é um padrão muito americanizado, né? Então começaram a fazer, Uma forma enfim... internacional que é uma não forma afina muito internacional com a gente. que, ok, tem gente que gosta, eu não gosto muito, acho um pouco sem graça, às vezes tem gente que sabe fazer muito bem, mas, por exemplo, Chico Anísio nós, de Toledo, nós né? O Chico temos Anísio era mestre. a versatilidade do ator brasileiro de fazer personagens, de consagrar isso, levar isso para televisão, isso marcar, é muito grande. Então, às vezes, eu acho perda de tempo você ficar só incentivando o stand-up. O stand-up chegou com tudo uma época, acabou também com tudo, e aí, de repente, agora os humoristas estão voltando ao Estão seu lugar. voltando. Mas eu acho que falta uma humorista ainda sentar nesse banco, nem que seja para mostrar ao que ela veio, né? Oi, fala. Ah, tá. Eu vou falar para vocês quem é daqui a pouquinho, porque tem um aviso importante para dar, tá? Porque, olha, atenção, porque a partir do próximo dia 29, as operadoras de TV a cabo, Sky, NET, Vivo e Claro, não irão mais transmitir os canais Rede TV, Record TV e SBT. Então, não se preocupe, porque você vai poder assistir normalmente a Rede TV, Record TV e SBT através de antenas externas e sem pagar nada. Aquilo que eu falei para vocês aqui no começo do nosso programa continua valendo, tá certo? Bom, quem vocês acham? Que deve sentar lá Merecia no banco pelo da praça? menos uma vez sentar naquele banco. Uma Pelo comediante, talento é uma que ela atriz, tem. o que é? É uma comediante. É dessas novas? É, da nova Samantha geração. Schmutz? Não. Não.
Não faço ideia. não me Gente, passa- pelo amor de Deus. Ela é Calma, comediante. Ela é comediante. Cláudia Gimenez. Imagina, tem peça, espetáculos, comédias, grandes sucessos por aí. É nossa colega, caramba. Vida Blatt? Vida Vida Blatt. Blatt. Quem não quer ver o Frase na Praça? Ah, fica a sugestão, Ela nunca foi? Carlos. Não, nunca podia foi. ir lá fazer uma Né? faxina. Eu acho, imagina. Não, ela poderia ficar contratada. Não, mas ela não faz faxina, ela fala da vida dos Ela outros. fala da vida dos outros, ela ia poder sentar lá com ele e falar É um monte verdade, de coisa. Carlos e Marcelo. Ah, experimenta, Carlos. É. Acho que você vai ver o sucesso que a Eufrásia vai fazer nesse banco, ou qualquer outro personagem Ela dela, interpreta porque ela não vários faz só personagens. a Margarete, Eufrásia. tem uma que é a Margarete, você já conhece? Que é uma menina que ela faz. Não. Aí é incrível, gente. Como é que chama a menina? Margarete. Igual minha irmã. Nós temos avisado aqui na nossa Rede TV que a partir do dia 29 próximo, o sinal digital será desligado. Aliás, o analógico será desligado e aí a gente vai ficar apenas com o sinal digital. Esse sinal digital você pode captar com qualquer antena que você tiver aí para sua TV e assistir nossa programação normal, assim como das outras emissoras, o SBT, a Record, a nossa Rede TV, que são representadas pela empresa Simba, não é? A única coisa, um detalhe só que eu vou falar para vocês, que é o seguinte: o sinal digital das nossas emissoras, eles são retransmitidos para as TVs a cabo. E as TVs a cabo, a partir da nova legislação, teriam que repassar parte da verba para a nossa Rede TV, para a Record e para o SBT. Isso está sendo ainda um empenho de uma conversação muito grande entre as emissoras de TV aberta e as emissoras a cabo para que isso aconteça, para que essa verba que é de direito, não é, da Rede TV, do SBT e da Rede Record de televisão seja repassada, né? Que as TVs a cabo repassem parte dessa verba, repassem essa verba que é de direito de todos de acordo com a nova legislação. Caso isso não aconteça, não é? Através das operadoras que são a NET, a Sky e a Vivo, caso isso não aconteça, aí dia 29 o sinal digital será desligado também. E aí vocês não vão poder sintonizar a programação, só o pessoal que realmente tiver a antena e vai captar tudo de graça, não vai pagar absolutamente nada. A gente espera que essas negociações, esse empenho que está sendo colocado aí em andamento, possa chegar de fato a um bom resultado, não é? Que todo mundo em casa possa sintonizar as emissoras através da nossa rede aberta e através também do sinal a cabo, através dessas operadoras. E aí a situação está toda resolvida. Mas se isso não acontecer, se não chegar a um acordo para que essas verbas sejam repassadas como assim é que tem que ser, aí o sinal digital vai ser desligado e aí a gente espera que vocês entendam essa situação, que não parte, né? Essa decisão não é uma coisa que parta por simples interesse da Record, do SBT e da nossa Rede TV. Não, é uma coisa que só vai acontecer se realmente as operadoras não fizerem aquilo que é determinado por lei e aquilo que é realmente de direito dessas três grandes emissoras. Então, queria que vocês tivessem isso bem esclarecido, isso bem assentado na cabeça de vocês, porque assim, para vocês podem captar o sinal, basta ter uma anteninha, é de graça para todo mundo, não tem que pagar nada. Quem tem que pagar são as operadoras, na verdade, repassar essa verba que é desse acordo por lei, tá? E a situação estando explicada dessa maneira, eu acho que vocês vão entender se de repente no dia 29 acontecer de não ter também o sinal digital, que é uma coisa que a gente espera que não aconteça. Já está decidido o quê, diretor? Já está decidido? Sim. Sério? Nossa, gente, então olha, já está... Sim, sim. Então, gente, olha,
a Simba ainda está se esforçando nessas negociações, mas já está decidido que no dia 29 as operadoras não vão ter mais o sinal digital, é isso? Não vão ter mais esse sinal digital. Então, através do cabo, vocês não sintonizam mais a programação dessas emissoras, através das 3 operadoras, NET, Sky, a Vivo e tem também, é claro, seriam 4 operadoras na verdade. Então, é assim, tá explicadinho? Eu vou dar uma resumida, porque essa história ela é meio complicada, mas vocês vão entender rapidinho aqui agora. Olha, dia 29, desliga-se o sinal analógico, passa tudo para o digital, a gente tem avisado todos os dias, certo? Se você tem sua anteninha aí, problema nenhum, você vai captar o sinal digital de graça, não tem que pagar absolutamente nada para nenhuma emissora, não existe isso, né? É totalmente de graça. Agora, existe uma legislação, né, que essa retransmissão das TVs, da programação das TVs abertas, como a Rede TV, a Rede Record e também o SBT, essa retransmissão através das operadoras, ou seja, que pegam o sinal digital dessas emissoras, isso tem que ter uma verba que seja repassada. A parte do lucro das operadoras, elas têm que pagar para as emissoras também, tem que pagar para a Rede TV, tem que pagar para a SBT, tem que pagar para a Record, porque elas é que produzem o conteúdo, elas é que pagam os funcionários, elas é que fazem os programas que vocês assistem, né, através das operadoras. Então, se isso não acontecer, aí não vai ter jeito, aí eles vão desligar realmente o sinal digital para as operadoras e aí não vai existir essa retransmissão, mas não tem nada a ver com vocês, com o bolso de vocês. O sinal está aí, é aberto, é liberado, basta você ter a sua anteninha. Não são vocês que têm que pagar, porque essa programação toda sempre foi e sempre será para vocês de graça. Agora, as operadoras, elas teriam que repassar parte da verba, porque elas têm um lucro muito grande, muito bom, e parte disso tem que ser repassado para quem produz esse conteúdo, que no caso são mesmo a Rede TV, o SBT e a Rede Record de televisão. Deu para entender agora? Acho que agora ficou mais claro, não é? Então, vocês ficam sabendo disso direitinho e vamos aguardar dia 29. Dia 29 o sinal vai ser desligado mesmo para as operadoras, para a NET, para a Sky, para a Vivo e para Claro, que transmitem, se elas não repassarem parte da verba que é de direito, né, dessas emissoras e que é de lei, é da nova legislação agora, e eu particularmente acho muito justo, né? Porque se são as emissoras que produzem um conteúdo, elas têm que receber por isso, afinal estão gerando emprego também, tá certo, gente? Qualquer dúvida, pergunta que nós vamos respondendo também durante a programação, ok? Bom, vamos começar a nossa primeira página, fora essa parte toda de esclarecimento para vocês em relação aos assuntos do dia. Eu separei, inclusive, 2 assuntos para comentar, que daqui a pouco eles vão me trazer aqui completo, que seria a história do fotógrafo, não é, que foi agredido pelo ator Caio Castro, que está exigindo R$100 mil na justiça. Eu queria meu material, por favor, se o Tiago pudesse trazer aqui para gente, a Ângela, tá ótimo, obrigada, viu? O negócio é o seguinte, gente, se puder, o Caio Castro já pediu desculpas, na verdade, não é? Já falou que não sabia nem como pedir perdão. Vocês lembram dessa história de festa de Réveillon lá na Bahia e que ele foi de soco em cima do rapaz, feriu o olho dele, vocês viram, cortou o supercílio e na época foi um auê danado, a gente falou aqui, uma agressão gratuita, não havia motivo para esse tipo de coisa, todas as desculpas, as justificativas foram dadas pelo Caio Castro, mas nenhuma delas convenceu absolutamente ninguém, porque agressão é agressão. E deixar o rapaz que estava trabalhando nessa situação era uma coisa que a gente sabia, favas contadas, que iria resultar num processo mesmo e muito justificado, né? E agora a coisa se tornou oficial. O fotógrafo André Ligeiro, que levou uma cabeçada do ator Caio Castro em dezembro numa festa, entrou com